Estamos aqui em mais um Papo no Divã. E hoje nós temos uma conversa muito especial, né? Mega especial. Altamente especial. E nós trouxemos aqui um casal que ficou... Foi esse ano, né? Não, foi ano passado? Quando foi? Tô perdido. Que repercutiu a história? É. Foi esse ano. Primeiro saiu Só Notícias Boas. Aí depois desse saiu em vários outros. Todos os lugares possíveis. Gente, fiquei Nacional e sabendo... internacional. Fiquei sabendo que até o Profissão Repórter falou com esse pessoal. Ficou 4 dias aqui. Sim. Eu tava Isso tomando mesmo. café de manhã, abri o news do Google, apareceu lá, casal adota 5 irmãos em Rio Claro. Eu falei, cara, o que tá acontecendo nessa cidade agora? A gente também. Passou Profissão Repórter, pronto. Aí começou a explodir. Buf. Estavam marcando a gente em tudo que era site. Teve até o News, que era dos Estados Unidos. Explica aí melhor, amor. Teve vários lugares, por exemplo, revistas Pais e Filhos. Aqui as Quebrando TV, Tambu. Quebrando Tabu. Quebrando Tabu entrou com Isso. vocês. Meu, eu sigo essa página. Eu Página adoro. do Vocês saíram no Ó, Quebrando Tabu. Página do Luciano Huck também. Quebrando Tabu, Razões para Acreditar. Como que é aquele Fatos. Desconhecidos? Desconhecidos. É, tipo, Caramba, é só as páginas E que eu sigo que todos eu os mais lugares gosto. que nós víamos, o pessoal nos parava, assim. Hoje a gente vai no mercado, as pessoas ficam olhando, comentam e tal. Não esperávamos essa repercussão tão gigantesca. No dia que saiu no jornal, a capa, assim, na primeira capa do jornal, a a gente gente... tinha levado as crianças pra tomar na café na padaria. modelo. O pessoal olhava assim pra trás, assim, ó. Ele falava assim, É "Será que vocês? não São vocês?" eles ali É. que nós vimos e tal. Pessoal, antes da gente começar o papo, querendo falar para vocês aí só sobre a possibilidade de ser um patrocinador, um colaborador aí do nosso projeto, do Papo no Divã, tá bom? Vai ser muito especial e enriquecedor para o nosso projeto ter pessoas envolvidas aí com a gente para o crescimento de todos. Da minha parte, a apresentação inicial minha é essa e nós vamos nos guiando com o que for rolando aí, que tem muita coisa boa que a gente quer saber de vocês aí. E quer fazer a primeira pergunta? Quer puxar o assunto? Puxa o assunto aí com os nossos convidados. Cara, como eu já falei em alguns, né? Agora são alguns, né? No Agora- episódio anterior, são alguns já. Como eu falei em alguns episódios anteriores, eu gosto de fazer uma análise mais social das coisas, né? Eu vejo o fato ali, que nem houve um processo de adoção de 5 crianças, isso é o fato. E eu acho interessante ver como o fato se desenrola. Então, assim... Porque existe todo um padrão da sociedade de heteronormativa, patriarcal. Existe, isso nunca vai deixar de existir, porque fica, né, enraizado. E uma coisa que eu achei interessante foi que em algumas plataformas de notícia tinha um casal, outras apareceu casal homoafetivo, outras apareceu um casal gay, sempre nessa variação. Mas isso é uma coisa que se espera, né? Uhum. Quando tem um contexto desse. Mas o que eu fiquei impressionado, porque isso é óbvio, né? Que pode acontecer, não que vai. Mas eu fiquei impressionado, assim, com um sutil espanto das pessoas, sabe? Que tem aquele misto. Nossa, foi possível? E nossa, é possível? Tipo, Sobre adoção. existem mesmo? Porque tem pessoas que se espantam com o fato de casal homoafetivo tá passando na mesma rua, às vezes. Por mais que seja 2022, século XXI, o preconceito ainda é forte, né? Mas eu fiquei impressionado porque tem essa coisa, nossa, mas... Aí acaba tendo aquelas perguntas, mas assim, que eu vi alguns comentários no tempo, assim, olha que legal, um casal que tá... Tem aqueles comentários assim, que é os comentários normais que se tem para pais, e tem aqueles que são totalmente direcionados para Fato de ser um casal. um casal homoafetivo, que Como que é isso pra vocês? não era para ser algo que causa espanto, né? É uma coisa, é uma escolha, um processo, né? Primeiro, eu sempre soube que nós estávamos... que de uma certa forma nós estaríamos em exposição a isso. Por quê? Primeiro que 2 homens quererem adotarem 5 irmãos, para as pessoas falam, meu Deus, 5. 5 crianças! Ele quer mais um, viu? Se você for ver a construção da notícia, com todo respeito, é um saladão de temas impactantes. Um casal, adoção,
homoafetivo, 5 crianças. Sim. É uma coisa muito incrível de se ver E acontecer. a gente pode acrescentar o preconceito também, né? Isso. E, tipo, falando da quantidade de crianças, as pessoas questionavam, tipo, não tá completa essa notícia, porque eles queriam entender o porquê de ser 5 e porquê ser 2 pais. Porque tinha pessoas ali que estão na fila de adoção há anos, entende? Só que tem coisas que eles não sabiam que eu tinha vínculo com as crianças, entende? Isso facilita para adoção? Por ser Sim, da família? demais, porque eu não estava na fila da adoção. E por serem crianças que estavam em acolhimento, primeiro, para eles seguirem para uma adoção nacional, eles têm que passar primeiro pela família extensa. Para que, se caso a família extensa não queira nenhum tipo de vínculo, aí vai entrar com pedido de destituição familiar. E essa destituição faz com que nenhum vínculo familiar mais seja possível. Aí as crianças vão estar à disposição para adoção. E era o caso de como estavam elas? Sim, porque o trabalho em rede, eles tentam de tudo. Eles tentam recuperar a família, porque é muito importante o vínculo familiar. Eles não vão tirar da mãe ou do pai E colocar lá isso, para à disposição. à disposição. Eles tentam oferecer o serviço do CRAS, o serviço do CREAS, uma série de trabalhos para que possa mostrar que a família está ali, dar uma base, um suporte. Certo. Só que os meses foram passando e eu também, como eu já tinha contato com eles, eu fui percebendo que não ia dar certo. As crianças iam ficar ali por um bom período. Até que eu vi, gente, se eu não fizer nada, essas crianças vão sim ter outros destinos. Foi aí que eu pensei. Eu tenho entre fingir que nada está acontecendo ou assumir a responsabilidade, mesmo comprometendo a minha vida inteira, sabe? Quando você pensa, tipo, você tem um vínculo, mas não é só o vínculo familiar. Como eu sempre fiz parte do trabalho voluntário, como a pastoral da criança, eu sempre gostei dessa parte de cuidar. Existe um contexto social agindo ali. Isso. De Eu falo cuidado, assim, de algo que é seu. Uhum. E aí eu penso comigo, como eu não vou fazer isso com os Meus meus familiares. Isso. Os meus primos, assim. E todas as vezes que nasciam, a minha mãe falava, Jonathan, ela tá grávida de novo. E eu falava, mãe, E eu ele não falava posso. pra mim, eu não "Você acredita posso que fazer ela já tá nada." grávida?" E eu falava, eu não posso fazer nada. Caramba. Mas quando nasci, eu já estava lá. Falei, o que que a criança precisa? Primeiro banho, cuidados com a higiene. Automaticamente, Uhum. internamente, de alguma forma, o que era falado era diferente do que era sentido e o que era feito. Isso. E eu falo pra você, quando eu fui fazendo, eu comecei com o meu de 6, o Wendel. Foi em 2015 que ele nasceu. Em 2017 nasceu o Harry, também estava lá. Como que é o nome deles? Continua. Ainda, eu vou começar com o mais novinho. Tem o João Miguel, tem 1 ano e 9. A Yara tem 3. O Harry tem 4, fez 5, perdão. E o Wendel vai fazer 7 agora em maio. E o Douglas tem 11. 11 anos. E aí o que eu pensei? Todo esse contexto que envolve adoção, pensei, não, as crianças de fato elas são catálogos de adoção, por exemplo, são branquinhas, cabelo liso, então vão ser fáceis para os novinhos. E o E Douglas, os mais velhos. isso, que querendo ou não é negro, é mais velho, a adoção tardia é lento e muitas poucas pessoas querem. Cara, eles não ficariam juntos nunca. Sim, hoje, eu não sei te dizer com convicção, mas eu posso falar pelo pouco que eu pesquisei, que hoje dizem que não separam os irmãos. É, Me falaram isso, mas mesmo assim, na e prática. o contexto familiar dentro de uma casa-lar, sem ter aquele calor de uma família? Eu Entendi. pensei tudo nisso. Eu falei, gente, não é justo os filhos, as crianças pagarem por uns erros dos pais. Foi aí que o Daniel tá aqui que não me deixa mentir. Eu lutei, bem dizer, sozinho, porque ele também não queria se envolver. Muitas vezes É por uma medo. puta responsabilidade. Ele já comentava comigo sobre essas questões, né? Eu já cheguei aí na casa das crianças, onde morava,
Aí, Dani, olha a situação que vive. Ele chorava, né? Eu ficava só parado, né? Realmente, eu não me importava, porque né, não tinha Não muito, tinha o que não fazer. tinha o que fazer, não era meu vínculo ainda, não tinha aquela coisa ainda com eles. Eu só ia acompanhar ele, assim, né? Era aquela visão de fora que você olha assim e você fala, pô, é foda. Né? Aí É ele tipo, ficava mesmo, nossa, é duro, E- cara, puxa. Eu Mas, comecei, entendi. eu comecei com o Wendell, depois eu já De fui pro 6 Harry, anos. depois já fui pro Harry e fazendo os mesmos cuidados. Só que por serem meninos era mais fácil até nascer a Yara. A Yara nasceu em 2018, o Harry tinha nascido em 2017. Então era um atrás do outro. A cada ano tinha uma criança nova. que era aquilo. Quando a Yara nasceu, eu fiquei muito mais preocupado, porque uma menina, eles, né, com uma série de defasagem em higiene pessoal, princípios básicos assim. Então eu comecei a orientar mais a família, tipo, do risco de se não cuidasse, poderiam ter uma infecção, Sim. ou vir a criança a falecer, e principalmente perder a guarda definitiva das crianças. Todos os dias eu fazia isso. Conforme eu fui levando a Yara para minha casa, eu dava banho, cortava as unhas, alimentava e devolvia. Isso todos os dias. Porque ela precisava ganhar peso, ela precisava ter um suporte ali. E a mãe ouvindo tudo isso? Ouvindo essas orientações, entendendo, não entendendo, passando? Eu Ah, percebia que era algo assim. Tanto faz. isso mesmo. Ela ouvia, ela concordava, balançava a cabeça, e amanhã era tudo de Mesma novo. coisa. Entende? O Dani tá aí que não me deixa mentir. Fala você da questão da saúde. Dani, o Dani questão do quê? abraçou Da a saúde, causa, cara. O E Dani, aí? Olha, ele fala da questão da saúde que você falava. eu nem sei o que falar, porque Da eu via generaliza- cada coisa, viu? Que era difícil, né? No frio, muitas vezes. Olha, ele teve não- um tempo que o Jonathan foi à noite, meia-noite, num frio tremendo, aquele frio de. A criança, Geada, aquela sabe, coisa. sem nenhuma roupinha, só a pele mesmo, no relento. ele No falava, sofá. Sofá não, não sei o que, né? Gente, largado. Eu ficava assim, gente, mas. Aí tinha outro lá que tava deitado no chão, outro bebezinho lá, sabe? Eu falava, John, céu, o John ficava de boca aberta, e o John batia a boca com a mãe, né? Ó. Mas, Essas Lígia, crianças faz todas isso. juntas na mesma casa. Aí eu falei Sim. assim, uma criança dessa pegar uma hipotermia aí, ó, no frio, Ó, e se fode, uma pneumonia, aí acaba por uma coisa mais grave, bem, não tem mais jeito, e aí? ó. Ainda pega uma bactéria pelo local que vive, pneumonia, bactéria, hipotermia, bem, pronto, fodeu tudo, né? Drástico. Vocês, vocês entendem Vira mais ou menos, estatística. sabe o que eu tô falando. Então, eu orientava da melhor maneira possível, sabe? Na questão do cuidado, por lidar com crianças e também com eles. Teve uma época que eu falei, olha, eu estou no meu limite, porque eu só consigo orientar. Vocês têm que agir. Uma hora eu vou chegar aqui e as crianças não vão estar mais. E isso, eu não sabia que tinha as denúncias que já estavam sendo feitas pelos vizinhos, porque como eles gatinhavam já ia pra rua, entende? Então os vizinhos já ficavam preocupados. Ó. não tinha, Imagina, você tá lá não sentadinho tinha nada ali fechado, aqui no era quintal, tudo aberto, Você... sabe? Caramba, você vê Tudo lá aberto. criança já saindo, tendo aquela exposição com a Uhum. rua, com sujeira. Teve uma parte que eu me lembro até hoje, né? Foi às 4 horas da tarde, puta sol quente, que tinha fezes dentro da casa, tinha uma panela suja e tal e tudo. Tinha uma montanha de lixo e as crianças lá com os cabelos. Aí eu falava, tio, que era o Jonathan, né? Tio, você vai levar a gente? Aí o Jonathan É porque catou todo mundo, jogou no carro, a gente morava lá no Vila do Horto. Aí levou todo mundo lá pra lá, deu É que eu banho. fazia assim, eu primeiro, eu estava me dedicando ao bebê, que no caso era a Yara. Só que os pequenininhos também ficavam olhando, e nós? Ele levava Ó. todo mundo. Aquilo me martirizava, porque eu pensava assim, eu tô oferecendo algo digno para o bebê e para os maiorzinhos que já tá criando uma personalidade ali, uma Eles já identidade. tinham ciúmes. A gente tinha aquele. Aí eu comecei a fazer por todos, Os sabe? maiorzinhos sobreviviam. Isso, e o mais engraçado, cara, que se eu te contar, eu encostava o meu carro, o Endo ajudava o Harry a subir no carro, pra não ficar pra trás, sabe? E aí eu falei, que instinto de sobrevivência, né? E de proteção. E nisso eu comecei a dar banho, tanto é que Deus me perdoe.
Falar uma coisa, eu tive que abrir os 4 vidros do carro de um cheiro muito forte que vinha das crianças. E o cabelinhos? Tudo pra cima. Nossa, Não, eu quero aquilo. era embaraçado, porque eles tinham cabelo comprido, só que não era cuidado. E eu falei, meu Não Deus, o que eu fazia vou higiene fazer? bucal, sabe? E nisso, E vocês moravam juntos Sim. e aí, A gente nesse morava- dia que vocês levaram as crianças todas pra lá, Eu tava trabalhando nesse dia, ele levou no apartamento. eu não tava sabendo de nada. Não, eu tava ele sabendo. tava. Ele contou pra mim, mandava foto, porque eu tava Eu falei, eu vou trabalhando. levar as crianças pra Era coisa. tarde. E o Daniel é assim, extremamente protetor, sabe? Ele fala, toma cuidado, porque a gente morava no 7º No andar. último andar Ele e falou, não tinha "Toma ainda a cuidado telinha, né, de proteção. Tava os 5 nesse dia com Tava, você? tava uns Não, 6. é só... Tava os Não. 5, porque era o Pedro. Era o Pedro e o João não Douglas. tinha ainda. Era. O Pedro e Entendi. o Douglas. O Pedro é o mais velho que o Douglas. Puta responsa, cara. Você Sim. pegou a criançada e subiu lá pro 7º andar e falou, ó, vem. Não, aí eu fui dando banho em um. Eu falei assim, agora vem você. Só que eles, o Wendel, ele era um pouco meio medroso, tipo, eu não vou tomar banho. Não, tio, eu não Parece que quero. tinha receio de tomar banho, parece que não tomava, sabe? Aí eu falei assim, olha, Crianças, tomem banho. eu falei, não, a gente precisa te dar banho, que é uma coisa saudável. E nisso eu fui conquistando ele, sabe? Eu falei, ó, eu vou te dar banho e você vai me ajudar, tá? Aí fui ensinando aqui, parari, parará. Agora o Harry. E nisso foi virando costume, sabe? De eu fazer isso com eles. Tanto é que eu chegava lá pra tomar um sorvete e já perguntava, a gente vai na sua casa, tio? E nisso foi. Tanto é que eu tenho até os vídeos que comprovam isso, sabe? Desse dia, principalmente. Entendi. É, Foi o primeiro contato, assim, mais próximo, que era eles no seu espaço ali, nos seus sim, cuidados. Sim, era o É. primeiro contato ali que eu comecei a transformar em rotina. Entendi. De cortar as unhas, de dar a higiene ali que eles precisavam, a alimentação. Você, Dani, chegou lá nesse dia aí, tava o pessoal Não, lá, mas como que foi? Como foi? Não, eles já tinham ido embora, porque o Edson só levou pra passear, pra dar um trato mesmo, talento, para as crianças brincar nos brinquedos do Do condomínio. condomínio. Aí depois levou embora, eu cheguei à noite, então só foi um momento. Mas ele contou pra mim, ia mandando as fotos. E o Dani, pra você ter uma ideia, ele não pegava as crianças, eles não viam, que nem nesse dia, ele não viu as crianças limpas, o antes e o depois, viu por foto. Mas toda vez que ele via as crianças, era assim, deprimente. Aí era Tipo, terrível. meu Deus, Caraca. tipo assustador. Sim. Tanto é que o conselho tutelar não tira as crianças dos pais. Os pais é que perdem, entendeu? Eles estão ali com aquele trabalho de proteção das crianças para garantir os direitos. E que esses direitos sejam o que for o básico Você- do básico. Entendi. Entende? Então, quando as crianças foram acolhidas, eu também tomei um susto, mas eu já esperava isso. Eu esperava porque, da forma que eles viviam, era algo assustador. Entende? Foi doloroso o acolhimento, porque a primeira coisa que aconteceu foi a mãe me ligar, desesperada. Porque ela sabia que o único que poderia fazer algo por eles, que ela poderia contar, era o Jonathan. Tanto é que ela falou, o conselheiro me ligou e falou assim, Jonathan, ela pediu pra eu ligar pra você, pra você dar um suporte. E foi o que aconteceu. Eu fui lá e falei, olha, agora você tem que pensar em você, as crianças estão bem, vamos pensar no que a gente pode fazer. Mas, infelizmente, começaram bem, mas não durou muito essa energia para decolar, sabe? Simplesmente aterrissaram novamente. E eu falo pra você, foi aí que eu comecei a me preocupar, fazer as visitas no acolhimento, participar das reuniões. E nisso, começou a pandemia. Aí eu pensei, gente, o que eu vou fazer? O que as crianças vão pensar? Que esqueceram elas lá? Comecei a fazer vídeo. Começava a fazer vídeo pensando na mãe, porque eu passava, como eu fui o primeiro a poder fazer a visita, eu fazia os vídeos de eu mandando pra eles e também fazia os vídeos dele pra a mãe dela, para a mãe deles. Quando você ia lá. Sim, para que ela pudesse ficar calma, sabe? Fui acolhendo, até que também foi perdendo um certo interesse na questão de visita. Não sei o porquê, não sei te falar. Eu só Quem foi perdendo interesse? os genitores mesmo, tipo de fazer as visitas, de correr atrás. Muitas vezes quando eram encaminhados para o CREAS, não iam. E
como me chamavam lá, me convocavam, era literalmente para fazer a sondagem do que poderia esperar da família extensa. O Daniel também ia lá visitá-los nessa época ou Não, ainda não? só Não. ele. Eu tenho duas perguntinhas nesse caso. Nessa época eu ainda não tava ainda muito ligado. Envolvido com... Não tava muito fora do que tava acontecendo. Ah, Mas eu eu quero saber hoje isso, como eu que não tá sei, aí com essa Mas eu sabia, criançada mas eu morando pegava as junto coisas aí. no ar, mas sabe, eu não... Porque o Jonathan foi pego todo, né? Tipo, ó, tá acontecendo, mas eu pegava as aqui. coisas no ar, tal, É. ele comentava, mas eu não dava muita assim, porque não chegou a aprofundar, né, amor? Depois de alguns tempos que a gente Isso daí há 2 anos atrás. uns Não, Mais, foi 3. né? 3 Porque anos. 2 2 anos anos que atrás, tá quando eles chegaram, criança. Quando eles estão Uns- quando mais vocês de estão 8 anos, juntos. acho que uns quando 4. conseguimos a guarda deles para eles serem desacolhidos. Mas essa história vem, tipo, Uns 4 ou 5 anos atrás. isso. Por aí. Porque a gente começou eu comecei a frequentar a casa deles para que eu pudesse cuidar das crianças. Sim. Porque teve um momento que eu e o Jonathan largamos, né? Terminamos o nosso namoro. Aí ele foi morar com a mãe dele e eu fui morar no meu canto. Daí então, a gente começou a ter uma conversa. Aí ele perguntou das crianças. Aí eu as falei, crianças estão bem, tá? Aí ele comentou, ai, Dani, as crianças foram... o conceito ela pegou Colhidas. as crianças. Aí ele contou, mudou... Nossa, dia e como à foi pra noite- você a hora que você Aí teve um dia à escutou noite isso? que ele foi lá em casa, dormiu, conversou, né? Desabafou e tal. E começou a contar, né? Aí ele levou a mãe dele lá na minha casa. A primeira coisa que ele falou foi do Pedro, porque o Pedro morava com a gente, o mais Sim. velho. Ele falou, nossa, coitado Primeiro do foi Pedro. o Porque Pedro. a gente tinha o Pedro como um filho, sabe? Levava Foi pro o primeiro. buffet, comprava lanche, e tudo. Teve uma época que o Pedro morou com a gente 6 meses. Pera, o Pedro tá com vocês? Não. O Pedro já quantos anos tem? O Pedro tá com... vai 16, fazer 14 agora em maio. 14. E o Pedro é o... Ele não esperou ser desacolhido, ele fugiu Ele antes. fugia. Caraca. Foi por isso que não estava incluso na adoção. Tanto é que o meu interesse em si era pros os que estavam lá, Sim. sabe? Eu fiquei assustado. Pedro deve ter passado por muita coisa. Sim, começando a perda do pai muito cedo, sabe? Isso pra ele mexeu com o psicológico muito dele. Com o Douglas também. Tanto é que fizeram até acompanhamento psicológico Sim. na Casa Lar. Tem duas perguntinhas rápidas antes de fazer. Onde eles estavam acolhidos, no caso, o Casalar? Isso. No Aldeias. E o que vocês achavam, sua visão que ia lá visitá-los ali? Como era o cuidado lá dentro? Eu posso falar que, pelo menos o que eu via era um ambiente muito melhor do que eles estavam. Com certeza. Era onde Ele eles mostrava os tinham. vídeos bem, Ela- totalmente. Era onde Limpinho, Estímulo, sim. limpeza, Sim. higiene, né? as mães Totalmente. sociais, principalmente colocando na pauta que é uma mãe para várias crianças, e mesmo assim se desdobravam. Aquela disputa de atenção, sabe? A gente chegava lá para visitá-los, nem no caso eu, e via que muitas crianças ficavam agitadas. Mas ali, Carentes. eles começaram a ter roupas nos devidos lugares, eles me mostravam as roupas, eles queriam mostrar o guarda-roupa Eles deles. conheceram o que é a organização. E- O Douglas começou a organizar a cama dele lá mesmo, a ter responsabilidades. Primeiros contatos. Meus Sim. contatos de responsabilidade. O único que não conseguiu A Yara e se adaptar melhor mesmo foi o Pedro, sabe? Que era o Porque mais ele velho. não Que é aceitava o o mais fato velho. da mãe não cuidar, não conseguir cuidar. Por que eu não posso morar com a minha mãe? Mas a questão da Casalar, assim, eu acho que deu um grande suporte para eles. É uma casalar da cidade de Rio Claro. Sim. Existe mais? No começo, ele era o Saica, primeiro era o Aldeias, e depois mudou para o Saica. Não, eu acredito que só tenha esse sistema. 6 casas. Não, ele fala na rede, você fala? Porque são distinguidas em idades, não é? Em cores. Famílias? Aí eu só consigo falar isso. Não, sim. Lá eles tinham idades diferentes, mas eles estavam no mesmo local.
Sim, os irmãos em si não se separavam. Tá. Quando eu cheguei para visitá-los, eles moravam na mesma casa, assim. Tem alguns casos, que no caso dos irmãos, quando é mais velhos, tinha uns que moravam na casa cinza, outros na casa rosa. Eu não sei te explicar como que eles se organizavam mesmo para isso. terreno, várias Não. casas. Na mesma cidade, várias casas. Entendi. Às vezes separavam só por bebês, que nem quando o João nasceu, o João não teve vínculo com os irmãos. E eu não sei se eles não queriam criar vínculo já, porque poderia ser que o João poderia ser seguido para adoção, porque não tinha vínculo com a família mesmo e nem com os irmãos. A minha preocupação em si era essa também. Até porque para adotar um bebê era muito mais rápido e fácil. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que correr contra o tempo. Porque, querendo ou não, o processo já estava encaminhado para os 4 que já estavam lá. No caso, a Yara, o Harry, o Andy e o Douglas. E a quinta era bebê. O quinto era o bebê, o João. O bebê. Uhum. Então, o João estava em casa separada. E já estava para ser desacolhidos os 4. Tipo, o João nasceu em julho. As crianças já estavam para sair ou em agosto ou em setembro. E saiu já logo no começo de setembro. Entende? Aí nisso eles saíram e o João ficou. Aí continuei com o processo de fazer as visitas do João. Primeiro começou a fase de aproximação. Curioso pra saber onde que o João A gente tá já hoje tinha em voltado dia. nessa questão toda aí. A gente voltou. Uhum. E aí ele já foi contando já a real, sabe? É isso, aconteceu isso. Não, primeiro eu fiz a Dito sondagem. isso, e eu tô muito afim de levar esse pessoal Primeiro eu todo fiz pra a casa. sondagem. Primeiro eu fiz a sondagem, a questão do Daniel. Eu falei assim, como que eu vou falar pra ele que eu vou pegar as crianças? Eu não tô pedindo, eu estou avisando. Aí o Daniel ficou assustado. Ele falou, Foda. como você vai fazer isso? Eu Você tava devia ter me falado na antes. formação da enfermagem, né? Era ainda. Aí O tava medo da pandemia, o medo do, Aula- tipo, era- passar era necessidade. Era aulas remota. Então, imagina com 4 crianças dentro de casa, assistindo aula remota, né? E ter que fazer janta, o John trabalhava à noite, e aquele papapá. Eu falei, não, velho, eu não tenho dinheiro, não. Sabe? Acha? 5 crianças. E é gasto, hein, meu? Não, Sim. Não é? pagava o curso, pagava isso, pagava aquilo, já tinha dívida. Aí ele tem os pais dele, eu tenho meus pais, meu pai tava doente na época, e minha mãe tava doente. Assim, não, velho, não é assim as coisas. 5 crianças é 5 crianças, mas é remédio, fralda, roupa, comida, é energia alta, é água, vai ser o custo tudo mais caro. O triplo, né? Nem o dobro, é o triplo. E eu comecei a falar pra ele, olha, eu entendo, eu não tô pedindo pra você assumir nada. Eu estou te informando para que eu, caso você não queira, respeite a sua decisão, mas eu também quero que você respeite a minha. Porque com você ou sem você, as crianças, elas vão vir. Eu Você falava, ou sem você, isso Pô, vai rolar. Sim, e eu Eu fui falava- curto e grosso, eu falava direto, pra ele que sempre respeitando muito o lado dele, a posição, porque ele também foi muito verdadeiro. Respeitando a Uhum. dele, mas esperando também que ele respeitasse a sua. Uhum. E ele também foi muito eu verdadeiro falei no pra ele, sentido. Jonathan, eu Tanto não é. vou ficar com você, porque, tipo assim, não é uma coisa que eu quero, é uma coisa que você quer. Porque eu falei pra ele, eu tenho caminhos a seguir, sabe? Fazer a enfermagem, aí eu quero fazer, seguir outro rumo da enfermagem, Tem um plano na sua especializar. vida. Sim, porque ali. a enfermagem você tem um monte de áreas pra conhecer, e eu quero fazer um curso mais Aprofundado. sabe? Uma criança já muda o rumo de uma história, da história dos pais, seja como for. Eu imagino como seja ter 5. Aí eu ficava com cara de bunda, desculpa a palavra, né? Dentro de casa, por causa das conversas que a gente Mas eu vou te tava. mostrar como que foi. Pedrão. Eu vou te ensinar, eu vou mostrar pra você como que foi a questão do Daniel. Quando ele chegou, eu falei assim, Dani, as crianças chegam amanhã. Amanhã? Eu falei, chega. E nisso eu fui de manhã. O Daniel Ai, foi eu- trabalhar. Isso o processo tá Aí eu rolando, vou né? arrumar minhas coisas, eu vou embora, que não vou ficar, não. Aham, ele falou desse Ah, é jeito. problema seu, não é meu. Eu falei, Deus tá me bom. livre. É, 4 crianças, é louco. Falava, deixa pra ele. Isso no apartamento? isso no no apartamentinho pequeno. Aí eu peguei e falei pra ele, bom, é um direito seu, esse é uma escolha minha. Amanhã eu estou indo buscar as crianças. Nisso ele foi trabalhar cedo. Eu fui buscar as crianças, acho que mais ou menos umas 6 horas.
Aí, 6 horas, 7h15, eu tinha chegado em casa. Chegou em casa Eu me mais deparei cedo. com 4 bolsas. Quando eu cheguei... Não, eu cheguei, né? Ele não tava em casa. Eu só vi 4 bolsas. Aí eu imaginei assim. Ele não tava em casa. Acho que ele foi mostrar as crianças pros vizinhos, né? E eu, filha da puta, ele trouxe as crianças, ele vai ficar sozinho. Me passou um ódio infernal na minha cabeça. Sabe? Não pelas crianças, mas pela a situação. Não tinha como, velho. Sabe? Quando... Aí não. Aí eu já comecei a arrumar as minhas coisas, sabe? Fazer birra. Que uma criança, acha? Daqui Não, depois eu vou te aprofundar nessa birra, como que foi. Eu cheguei, né, com as crianças, Você né, abri a pensa se ela for querer adotar 5 crianças. eu abri a porta. No que eu abri a porta, ele viu a coisa, mas parece que a birra, o bico desmoronou ali quando ele viu a Yara, que ele falou, nossa, que bonitinha. Toda arrumadinha, bonitinha, cabelinho. Não era mais aquele cabelo bufo, sabe? Era uma princesa. Ele viu ela bebê, imagine 2 anos depois, entende? Aí eu cheguei, né, comecei a fazer as minhas coisas. Uma boneca, cara. Eu cheguei, comecei a fazer minhas coisas, organizar as coisas, e ele emburrado lá estudando. Eu acho que ficou mais ou menos umas 3 semanas sem o Daniel trocar uma fralda, sem ele fazer nada, mas Aí eu nem falava, lavar um Jonathan, eu copo. preciso estudar, eu preciso E estudar, tacando não sempre consigo. na minha cara. E tinha Foi você quem prova, sabe? Era 20 questões de estudar, ainda mais farmacologia com cálculo. E as, Puta que pariu. sabe? Preciso estudar. É, desse jeito mesmo, sabe? Desse jeito mesmo. Chegou um tempo que o Daniel começou a falar assim, você, ó, tá sujo aqui, ó. Eles sujaram. Sabe, pra mim empirraçar mesmo, mas eu estava pleno, porque foi uma Olha escolha esse banheiro tá minha. imundo, pelo amor de Deus. Você, menino. Olha esse Sim, banheiro, olha esse sofá. Eu falei assim, não. 5 crianças, né, meu amigo? Era os 4 ainda. É, Mas eu 4. tava com tanta convicção no que eu. Num Eu apartamento. não tava com o Douglas, que o Douglas era quietinho. Eram os pequenos, que era o Harry, o Wender e Yara. O Douglas não era danado. Até Sempre que começou a perturbar o sossego dele. Por quê? A Yara, por eu fui lá acolher, ela foi. Até então eu tava esperando que eles fossem me chamar de tio. Depois eles começaram a entender que eu estava ali como pai. Uma função de pai. Isso. Aí o que aconteceu? Quando eu saía, o Daniel não conseguia segurar as crianças. Por quê? Porque a Yara chorava demais. chorava, ela gritava. E Os vizinhos achavam que que eu tava matando essa menina, estrupando essa menina, desculpa a palavra. Mas dava pra pensar, porque era o grito mesmo, sabe? O grito. Quantos anos era? 2 anos. Meu, o choro de criança é sofrido, né? Era um Sim, sofrido. É uma coisa. No caso Quem dela, tá fora, imagina qualquer coisa, porque Ele não tava, eu tava sozinho. Sofrimento, A cara. Eugênia, a vizinha, teve que me ajudar. Dani, aconteceu alguma coisa aí? No caso dela, era um choro sofrido e de manha. Porque Isso. ela não queria que ele tocasse nela. Não que... E eu mostrei o vídeo, fiz um vídeo pro Janela as perninhas no chão. E o Douglas tadinho tentando me ajudar. Douglas, me ajuda, pelo amor de Deus. Você é irmão aí, abraça ela, dorme com ela na sua cama aí. Aí o que eu comecei a entender? Eu falei, bom, o Douglas, ele tem um instinto de proteção muito forte. Perguntei pra ele a receita do bolo. Porque Foi aí que eu ganhei. Sempre quando ele foi pra casa lá, Venci então, o jogo. ele cuidava deles, né? Ele era o maiorzinho, Ele então falou assim, sempre teve proteção eu com comecei ele. a pesquisar que horas que eles dormiam. Certinho. Foi buscar entender o funcionamento daquele E isso, com pessoal uma criança todo. de 11 anos me passando todos os dados, foi batata. E nisso, o Daniel, mesmo que sofrido com o choro da Yara, ele foi se aproximando sem perceber. Quando eu vi, uma vez eu cheguei e falei, nossa, tô cansado, eu vou ter que limpar aquela casa, dar banho nas crianças. O Era Daniel falou sofrido. assim, tá pronto. Eu falei, pronto o quê? A janta. Já tá tomada, as crianças já estão Já jantadas. tá tudo... Eu, o quê? E eu tinha tirado um 10 nesse dia na prova, viu? Nossa, você fez aquela janta e limpou com a consciência. Lembrando E que eram 4 crianças. Era 4 ainda. Eu falei, nesse bom, dia, prova, ainda tirei um Opa, já 10. dá pra pegar o quinto. Não, o Daniel dava banho, deixava a aula remota rolando, dava banho neles. Eu vi a professora falando. Dava banho neles e depois começou a colocar a Yara no colo dele mesmo, estudando. Aí ela começou a ficar quietinha. Aí no a colo professora, dele. quem é essa criança aí, Dani, seu colo? Nisso, menina, ficou assim. Incrível, sabe? O Daniel foi se transformando a cada dia, cada vez mais se aproximando. Quando Foi terminava virando- a aula, eu falava assim, ó, gente, o pessoal que vai dar boa noite. A Dani, você não vai fazer graça na sala. Aí não é as crianças, aí pessoal, as crianças.
Vamos, não. Todo Mal mundo junto. sabia ele que eu estava Você foi sondando. virando um Aí pai, eu fui cara. pegando brincadeira, né? Sendo criança que nem eles, pra poder fazer alguma coisa, né? Hoje eu trabalhava na Mal sabia ele que eu estava sondando o território para falar de mais uma criança. Tava aqui, ó. Ele Ó, tava de lá. olho. Sonda. Exatamente. Só que eu já sabia que a mãe tava grávida, né? Não sabia que. Tanto é que Não na, sabia que ele ia ser meu filho. na não gestação sabia. mesmo eu falei pra ela, eu falei, me dá pra mim essa criança, né? Ele Brincando, falava porque eu sabia mesmo, que ela ia eu falar que ouvia. não. É, Ele falava assim, nossa, mais um, gente, chega essa mulher. meu, eu só sei que o João nasceu, né, já estava no acolhimento, e surgiu a assistente social entrou em contato comigo para a aproximação. E nisso o Daniel também não quis se envolver. Ele foi na reunião, mas ele não foi conhecer. Foi só pra mesmo. Ele não queria, tipo, mais um. Ainda mais Enfim. por ser um recém-nascido, né? Até que um Porra. dia ele foi comigo lá no abrigo para dar o primeiro banho no João. E ele viu, né, a questão do banho. E eu percebia também o medo, né, de como segurar, de como fazer. Ele também não se envolveu, ele só ficou olhando e quieto. Até que ele teve o primeiro contato com o João quando o João foi para nossa casa, que foi no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. Natal. Foi, chegou uma bolotinha É, branquinha. Aquilo eu percebi que aquele pela gelo, janela. o gelo do Daniel tinha derretido ali. Tudo que ele não quis, ele abraçou, sabe? É tipo, meu, eu sou pai, mas eu não quero ser pai, mas agora eu já sou, sabe assim? Nisso, o João começou a dormir com ele, eu perdi meu lado na cama, o Daniel, eu sempre tive... A cama amanhecia mijada. Eu, Babate, vômito. nós começamos a ser a referência em todos os lugares que nós chegávamos. Tipo, 2 homens, 5 crianças e ainda um bebezico. Tipo, 4 crianças e um bebê. Então começou a repercutir, né? O interesse do pessoal. Tipo, como A minha isso? amiga fala assim, ó, Dani, quando eu vou brigar com o meu filho, que é um, eu penso em você. Não, o Dani tem 5. Como que eu tenho... Ele tem paciência com 5, eu não vou ter paciência com meu filho. Então eu respiro e deixa quieto. Ela fala desse E eu jeito. falo pra você, foi algo que foi natural. O Daniel, ele deixou claro que ele não queria. Mas as coisas foram acontecendo de uma certa Aí forma que Fui foi transformando ficando, ele. Fui ficando, Entendeu? pegando. Aí, Hoje eu saio, eu tenho uma confiança plena nele que ele também é pai, ele vai na creche se precisa, ele é o responsável. Eu sou a dona Hermínia da casa. Eu falo alto, eu sou, como falo, o que coloca a ordem. O Daniel é o que faz a bagunça, mas é aquele que não deixa esquecer de nenhuma vacina pra trás. não, às vezes quando é remédio. Tipo, hoje eu tava separando medicação, né, das crianças. Tudo que era medicação velha, vencida, nas caixinhas. Não. Xarope, tudo que é. Porque eu fico E eu enfermeiro, sou né? da bem? parte Também sou pedagógica. Todas as tarefas, principalmente quando na pandemia que não tinha escola, toda aquela coisa lúdica que vinha, tipo, 4 blocos de atividades que eu tinha que fazer. Inclusive até a Yara tinha. Então eu era mais dessa parte. Ele era da saúde e eu da educação. da Mas eu educação. fui pegando amor, ver o João, sabe? Foi me cantando aquela coisa. Aí fui ligando pro meu pai, pra minha mãe falava assim: nossa, você é louco? Você tem na cabeça. Seus pais moram aqui? São do Ceará, eu sou do Ceará. É. Ai, eu sou De completamente repente- sozinho, tirando as minhas famílias, que aí o Johnny tem minhas crianças. Eu sou sozinho, meus pais são todos lá. Aqui eu não tenho família de sangue, sabe? Só eu sozinho mesmo. Tirando. Eu acho que o João foi a peça que faltava. Fundamental. A chave que precisava fechar o. Quando ele me abraçava à noite, o João, sabe? Aí eu sentia aquela coisa, ele se sentia protegido, cheirava. E você sabe o que é mais engraçado? Que as fotos meu que vê Deus, ele mano. junto, parece que ele é o pai biológico. As entradas, você tinha que ver nas fotos. Dani, você fez sexo com a mãe do menino? Por Porque quando ele era mais novinho, ele tinha as entradas, É que nem eu, igualzinho. igual. Aí a gente brincava, né? Falava, tipo, vamos, fala a verdade, você passou por ali. Não é possível. sabe? Bolou todo Porque- um plano pra poder. O João é o mais branquinho, assim, tipo. Lembrando que o João é o mais novo. O bebezinho. É o Que xodó hoje da está casa. com 1 ano e 9. quase 2 anos. Eu ensinei o Dani a tocar fralda, porque ele tinha experiência com idosos.
Com o bebê foi outra coisa. não. Nunca Tanto é que eu trabalhei- cheguei no bebê, eu falei, você colocou a fralda errada. Nunca duas trabalhei em vezes. neonatal, essas coisas com criança, não. Eu sou Nossa, eu muito parte... passo mal, hein? Se eu preciso, sou muito- preciso aprender também, Eu sou viu? muito sem cirúrgico, Né, idosa, Lulu? saúde mental, Ah, UTI, essas ele coisas. colocava, É. pra você ter uma ideia. O Daniel não tinha experiência nenhuma. Eu falei, o que você tá fazendo? O bebezinho chorando. O que você tá fazendo? Quando eu olhei assim, ele tentando colocar. Ele colocou Ai, tinha uma roupa esquisita as lá, menina, duas pelo amor de Deus. mãos, Que porra de tentando roupa era depois aquela? colocar a cabeça. Eu falei, primeiro você tem que começar com a cabeça. E depois com os braços. Aí eu falava assim, ai, deixa assim, pra mim tá vestido, não tá passando. Vai, frio. Vanguarda, você vai pegando os macetes aí, meu. A hora que chegar a sua vez ali de trocar o bebê ali, vai que vai, meu. Cara, ter filho é uma fantasia que eu impressiono. Mas é gostoso. Mas eu E não quando Admira de vejo- longe. Isso. Eu Não, tenho uma amigo. bizinha, eu tenho uma bizinha, aí eu ponho o João aqui no meio da bis, aí vem mais dois, vai atrás, fica no quintal da casa, andando na bis, nem uns patetas. E assim. Lembrando que hoje eu vi na reportagem, tá? Vocês me corrigem se eu estiver errado. Vocês moravam no apartamento, Uhum. mas vocês não moram mais no Não, a gente apartamento. Não. alugou o apartamento pra O poder... apartamento era de vocês, Nossa. alugaram o apartamento, alugou uma casa alugou uma pra casa poder maior pra questão do espaço das atender crianças. toda a galera. é, Os teus filhos, pô. Isso dos nossos filhos. A gente também teve bastante ajuda. A Cavalquíria, uma pessoa que a gente ama muito, que sempre que deu as biscas. Não sei nem quem é, mas já considero muito. Mas eu vou Sim. contar uma coisa pra você, como que foi esse processo? Antes das crianças serem desacolhidas, eu precisava preparar um lugar imediato para que eles fossem recepcionados. E um dia, eu tinha feito um vídeo que a casa estava impecável, tudo arrumadinho, mas ainda assim não tinha as camas, a gente ia comprar aos poucos. Aí era um monte de sacolada nos Não tinha o quartos, quê? caixa. As camas. Ah, cama. Menina, Só e tinha um apartamento, berço. cê é louco. No caso, era a Yara que dormia. Vocês passaram apertado? Não não. necessidade. Mas não tinha, não tinha espaço para colocar nada. Não tinha, por exemplo, nós não tínhamos Não os tinha guarda-roupas. Nós colocávamos as roupas nas caixas. Extremamente Ó, organizado. Todo Mas mundo não chegava lá e tinha falava, como no nossa, cara, apartamento vocês colocar são dois foda. guarda-roupa, a gente ia colocar nossas roupas também. Os campeões Por da ter filho, logística. criança, Sim, sabe? aí as malas que as crianças chegaram, continuaram nas malas. Mas mesmo assim, impecável. Eu dobrava as roupas, o Daniel organizava certinho. Chamava as malas. amigas pra vir ajudar a gente a dobrar roupa. Uhum. É. Ó, chamava. Amiga, produção, vamos. Nisso, E ela topava. Topava, vamos, produção. Por mais amigos assim, cara. E nisso, olha pra você ver aqui como que o mundo é pequeno. Fui buscar a transferência da Yara na Até mesma então semana. vocês estavam vivendo essa realidade, mas a mídia sabia já do que tava rolando? Não Até sabia. então era vocês. Era ali. nós e Era nós. nós, eu e ele. Como que aconteceu isso? Cara, eu falei pra você, eu Da acordei de repercussão? manhã e vi a notícia. Me impressionei. A repercussão, depois eu explico pra você. Eu fui na mesma semana que eles foram desacolhidos pra nós, eu já fui pegar as transferências das escolas, já pra deixar mais próximo. Quando eu cheguei na escola, a diretora da Yara era a minha diretora de quando eu era criança, Putz, ela A tinha que ser Valquíria ou a ela. Simone? a Simone. Simone, primeira Simone. Aí a Simone pegou e falou assim: eu não acredito que você é o pai da Yara. Eu falei, não, ela falou primo. Eu falei assim, nossa, eu sabia que ela ia ser desacolhida, e quando a irmã falou o dela tio. tava interessada na Yara já, E que era a quando, Valquíria. e quando ela falou tio, a gente fica, né, com essa coisa, meu Deus, pra quem é esse tio? Aí ela se emocionou, chorou e tal. E ela comentou com a irmã dela que tinha interesse na Yara, por ela ser loirinha, igual a irmã, enfim. E, Mas parece, viu? e ela As começou, duas. hoje ela é madrinha da Yara. É a Valkyria? A Valkyria é madrinha da Yara. Ela é diretora da onde? Da... É, a Simone? Colégio. A Valquíria. A Valkyria, não sei. É da rede também. São da duas rede. irmãs. É, as duas são diretoras E de uma é escolas. diretora de uma, outra diretora de Isso. outra, e no caso A a outra- Valkyria e a do. E hoje. Tem a menininha que parece com a filha dela. Que é a nossa filha. Tava doida pra adotar, mas vocês aqui não. Não. O que é isso? Não, mas na verdade a Simone mesmo falou assim: não pode, porque além dela tem mais 4. Você, Ela e tem você mais não vai conseguir levar nenhuma. Mas, Virar ó, os 4. Aquilo foi gerando uma rede de amor, porque a Simone contou pra Valkyria, que a Valkyria contou pras amigas, que as amigas contou pra gente. Foi aí Até que deu fora um da boom cidade. interno? Não, aí foi formando uma rede de apoio, entendeu? Não que nós precisássemos, mas foi de uma extrema A gente não vai dizer não, com a empatia. ajuda, né? Toda ajuda é bem-vinda pras empatia, crianças. porque por mais que a gente não precisasse,
era muito bem-vindo. Leite, Pô, principalmente meu. o NAN. Meu, não chegou O NAN é duas... caro. Não chegou Meu duas Deus. latinhas de NAN. Chegou caixas Caixa de de caixas NAN. de pirâmide Uma de NAN. caixa é 57 pau, velho. Mano, Sabe? não, no E mercado assim, já ó. é tudo caro, né, meu? E essas doações vieram de pessoas aleatórias? Teve Amigos alguma delas. instituição que- Mistura, Não, carne, leite. Era... nossa. Como que eu posso falar? Eles criaram um grupo de amigos entre eles, entendeu? Não que assim fique fácil, mas assim fica um pouco mais coerente com a realidade de poder dar o melhor, o seu Sim. melhor para pessoa, para as Mas crianças. de uma e- certa forma, nós sentimos acolhidos. Tipo, por mais que Pô, nós mano. éramos as bases das crianças, abaixo de nós tínhamos um suporte gigante. Entendeu? Quando a Valquíria falou assim pro Jonathan que... Jonathan, eu vou dar um presente pras crianças, que é as bicamas. Eu E a cama da Yara, e vou dar uma... Isso ainda no apartamento. Isso um no apartamentinho. apartamento. E vou dar uma cômodazinha também. O John ficou assim, sabe? Assustado, porque a gente não tá Porque acostumado. as camas ajudou bastante na ajuda que ela fez, Oh. porque aí... Menino, mas não para por aí. A Valkyria, Ela ajudou muito. eu me emociono porque é um tipo de pessoa que eu não consigo descrever o ser humano que a Simone e a Valkyria são. Entende? Elas ajudam porque elas gostam da gente, elas Elas da gostam. Ah, mas elas Muito. sentiram no coração delas. Sim. Ajuda ajuda Até porque a muito. Val não tem filhos. Não. A Simone tem, a Val não. Elas... Mas, além de tudo isso, chegamos numa conclusão, naquele momento, que o apartamento já não era mais viável para nós e nem para as crianças. E o Mas ambiente também não. É. O ambiente também não. Porque a gente tinha que fazer aquela sondagem. Não era mais o O Jonathan e John o falava Daniel. pra mim, Dani, tenta arrumar uma Jonathan, casa, Daniel, tenta e arrumar uma a casa cinco. maior. Entende? E aí, daí rolou. Ai, não, aí da questão da casa, o John, espera, vou ter que procurar, porque é imobiliária, é difícil achar por boca, E a gente não tem... não tinha entrada, Não tinha Fiador? fiador. fiador, e era uma burocracia. Uma burocracia do Imobiliária, vocês sabem cacete. que Só que a Val não podia ser fiadora porque ela não tinha... A A casa- casa dela é financiada. ainda tá pagando, ela ainda Mas não tinha ela falou assim, Jonathan, vamos por calção. Eu falei, Val, mas a desse gente jeito não assim, tem ó, dinheiro. pá. Ela falou, vê o calção e a gente dá um jeito. Porra. Sim, é pessoa de... procura a casa e fala comigo. E tudo que a gente via, a casa, a gente mostrava pra ela. O que ela- você acha isso? Ela falava, olha, pensando nas crianças, eu acho que essa é um pouquinho mais apertada. Ela dava a opinião Mas pra dela. começar a dar. Ela é a madrinha de quem? Da Da Yara. Yara. Ah, desculpa, Fala. antes de tudo isso, o John esqueceu da questão que ela ajudava também o Jonathan, na questão que o Jonathan, quando o Jonathan tinha um carro, ela ajudava muito o Jonathan na questão do transporte, ela saía da casa dela para ajudar, fazer a visitação do João Do João, Miguel, que não tinha pra como ir. vir no apartamento, ela ajudava também Ela levava e buscava, levava o e buscava. Jonathan. Teve um dia que não tinha o plano também, ela vinha meia-noite para levar o Jonathan e o João Miguel na UPA, ficava esperando. Mas ela não queria levar na Não. UPA. Ela Ela queria queria levar na pagar. Unimed a consulta. E eu falei, não, Val, Ela queria pagar do essa é a bolso minha dela. realidade. Eu agradeço muito Essas esse cuidado, pessoas aí, mas eu tenho que ela passar por isso, acaba, sabe? toda a sabe? diferença, Sim. viu, meu? Daí então, continuando da questão da locação, aí eu falei assim, ó, eu achei uma casa top da balada, ela me mostra. Aí eu fui visitar a casa, eu não tinha gostado assim, aí eu mostrei pro Jonathan, né, o Jonathan. Ai, vai essa, eu gostei do espaço. Pô, E sem falar que, tipo, era uma casa... É a casa de hoje? é a casa Não, não é a casa de hoje. Se eu te Não. contar o tabu que foi pra Ah, chegar nessa casa de hoje... Ó, papo, não, Olá, ainda mais o Magali. rolo que deu com essa imobiliária, que hoje a gente tá com essa imobiliária. A gente desmontou tudo da casa, já tava preparado pra mudar. A casa é top, A tinha casa que nós churrasqueira. escolhemos, que tava No parque nós do criando planos pras crianças. Já foi né, lá tipo, na casa com a chave e tudo, eu já tinha dado calção E pra eu falei, imobiliária. olha, aqui vai ser isso, aquilo vai ser aquilo. A Enfim, Valquíria falou Que é a casa top da galáxia. Era. Pra nós éramos, Era, né? era Pra antes quem dessa tava saindo daqui. de um ovo, Isso. Aí, quando foi no dia de pegar a chave, como... Ó, Dani, hoje, 5 horas você veio pegar a chave. Quando foi 3 horas da tarde, a corretora ligou pra mim, Dani, o dono acabou de vender a casa. Aí eu... Como e o que, que a assim? gente faz com as nossas coisas que já estão Repercutiu desmontadas? também isso, viu? É? A gente É, ficou eu- bastante chateado, Ai, bastante eu já... frustrado. eu- Só que a gente demorou, mas entendemos. Falou, tá, a Val, né? A Val sempre antes. Falou assim, Jonathan, às vezes vai aparecer uma casa melhor. Ó, a gente desmontou tudo, armário, as camas, as crianças estavam dormindo na sala. Mina ficou Vixe, uma 2 bagunça, semanas Estavam se nisso. preparando Mas pra toque- mudança. E, gente, mudar de casa não é Mas fácil. toque aí... Vocês têm que arrumar eu 7 malas, mano. Eu xingava
A corretora, o John pode xingar. Não sei Eu o que, falei, vou para, porque xingar. não vai adiantar. Eu vou xingar. Não, assim, quer saber? Isso, Aí não depois pode passou fazer. esse nervoso. Aí depois eu falei assim, ó, você faz... Elas viu que for errado, elas deram uma caixa de leite e deu R$100, né? Mas não só isso, sabe? Depois eu também me Elas coloquei no pediram lugar delas, porque a desculpa. culpa não foi delas. É. A questão foi o dono. Vendeu, gente. A É. casa é dele. Entendi. Eu fiquei transtornado com a situação, né? Eu fiquei bravo. Mas depois Mas elas passou. pedi desculpa, tudo passou, ficou todo mundo Detalhe, amigos. nós fomos em outra imobiliária. Eu já até vi o que aconteceu. cara. Nós fomos em outra imobiliária. Escolhemos uma casa super legal, deu super certo. Muito top A casa. Val foi lá e deu o calção. Eu assim, Val, é um calção, Adivinha é isso? quem hoje É é a mesma responsável pela imobiliária? É isso? É porque essa imobiliária faliu, a que a gente pegou. Aí o dono falou assim, Dani, foi lá na nossa casa, né? Falou assim, tem uma imobiliária nova, viu? Quanto tempo depois isso? De vocês terem, tipo, Ah, arrumado foi a Uns 4 mala? meses 4 meses. depois de mudar. Ele teve que fazer essas malas, hein, meu? Aí Fazer ele falou assim, tudo. Dani, a imobiliária é essa daqui. Eu assim, hã? Não, De novo. Eu assim, eu conheço essa imobiliária. Aí eu nem contei pra ele, não, nem contei. Deixa... mas assim, a gente. A questão de situação chata foi mesmo a venda da casa. Mas o tratamento da imobiliária foi Sim, assim, impar. A sabe, corretora, a indescritível. corretora foi um amor, não tem o que falar. Não demorou, a gente ficou acho que 3 semanas, Dani, com as coisas montadas. Até achar- arrumar uma achar os casa. E alimentos tal. também, tava tudo Só empacotado. sei que começaram também. vários corretores a entrar em contato com a gente. Eu tenho Foi. essa casa, eu Meu tenho carro essa todo casa, querendo eu tenho entrar essa com a gente, bem. É, Aí a Valquíria falou assim, tá, só vi lá o Pix chegando lá, a Valquíria tá, vai lá e aluga e seja feliz com as crianças, bem. E nós filho. chegamos, né? A alegria de levar as nossas coisas, ainda que nessa Demorou situação. também um mês pra... É de hoje. Isso. Só sei que uniu o povo dos predinhos, ajudando a bardear as coisas pra dentro do Catar as caminhão. Isso foi no final de semana, né? Eu falo, parecia trabalho de formiguinha, sabe? Criança, mãe com Havia bebê. uma amiga ajudar a gente pra olhar as crianças também, que era só nós dois, vai. Isso. Umas 5 viagens nesse dia. Porque o pelo João amor de era Deus. bebê, tipo, com quem que eu ia deixar bebê? E fora que uma senhora, eu comprei um guarda-roupa dela, que eu vi no Face, né, amor? E ela doou um guarda-roupa. Foi os dois guarda-roupas. Ela que falou, fez, olha, você um paga um e eu te dou o outro. Foi o dos meninos. Quantas Isso. portas? 4? 4 portas e o nosso é de 6 portas. Ela deu 2, mas os Assim, bichão grandão mesmo. Ela deu uma cômodazinha, deu. Nossa, um coração Sabe? tremendo, uma senhora. Até a planta que tá na sala. Ela deu. Vocês acreditam Vocês acreditam na lei da atração? Ouça, Eu acredito. acredito bastante. O que você me fala, Vanglares? Tem umas coisas na vida, quando Deus bota a mão, não tem muito o que fazer, né? Elas fluem naturalmente, de uma forma que você fala, não, já era pra ter sido mentira 10 minutos atrás essa história já. É realidade. Não é realidade, é uma realidade atípica, né? Se for ver. Uma rede de apoio. Uhum. E olha, a rede de apoio não foi só naquela temporada que as crianças estavam chegando. Essa rede, ela É constante. persiste até hoje. Entende? É- É algo que não é algo que a gente espera. Assim, Assim acontece. é mensal, o leite chega da nossa casa. É Entende? que nem assim, ó. Pessoas diversas ou instituições diversas? Não. A base é a Simone e a Val. É que nem a Entende? É que Valquíria. as pessoas Essa semana... falam assim, olha, Simone, o leite eu vou permanecer ali firme. A Valquíria, desde hoje, se mantém com leite. Ela dá porque ela O gosta, não que a gente leite- tem... A gente trabalha, tem as condições, mas ela dá porque Isso, na ela se sente parte da família, Ela faz sabe? parte ela, disso. ela é de... faz parte disso, Ó, sabe o que cara. aconteceu? O Joãozinho tava doente, o João tava ocupado, e eu levei o João no médico, ela foi de carro comigo, e o antialérgico era caro. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, eu tenho dinheiro aqui no meu cartão. Então vai uma mulher na farmácia lá e comprou o remédio. Foi essa semana agora, essa semana agora, né? Aí ela vai mandar mensagem no grupo. Dani, John, eu tô indo na casa de você deixar o resto do remédio. Vocês têm um grupo? Tem. Temos. O nosso grupo chama Nós e Elas. Nós, ela sabe, Nós, tipo, vocês. E elas são Isso. as duas irmãs. Nós 7, Isso. elas 2. Isso Isso. mesmo. E tá envolvido um monte de Nós gente. e elas. junto A Valquíria, ela e a irmã dela também compartilhou os materiais, as bolsas. Ah, Escolar. Isso mesmo. não era só tanta coisa, os gente. materiais É- de escola. Caraca. Elas mandavam encapados com o nome de cada Tudo. criança. Tudo. Tudo, cartolina, Era só tudo. mandar as crianças pra escola. A gente chegava assim, ó.
Saber a relação desse pessoal com a espiritualidade. E você Ó, um sabe cara que bom pra tem puxar essa muito, daí. muito, literalmente está ligado à espiritualidade, extremamente sensíveis, sabe? Você percebe que nós estamos, de um certo modo, entrelaçados, Eu acredito sabe? nisso. Eu vou ao toalete, tá? Vocês continuam. Não, tudo Fiquem à bem. vontade. Não, vai lá. A gente dá Isso também tem a ver com as crianças. Eu falo que talvez, mesmo que de uma maneira assim difícil de se ver o problema, as crianças já eram nossas. A gente precisou que outra família os gerassem. Mas nossos eles já eram nossos filhos. E continuando na parte da Valkyria, que eu gosto de comentar, o John falou assim, Dani, vamos pra praia? Vai vendo a situação. Aí assim, você é Eu louco? cheguei a ver Não, isso. aí eu falei Você assim, falou- Eu acho que eu achei o seu Facebook, eu não sei se fosse, não sei, eu sou meio perdido. foi o meu, você achou? Aí eu vi que você uma postagem. foram Não, pro mar mas e tal. olha o que aconteceu. O John falou assim, Dani, vamos pra praia? Eu, você, as crianças assim, você é louco, Porque rapaz. ia comemorar Deus um me livre. ano que as crianças estavam com a gente. Eu tava pondo fé, não, porque como as crianças são peralta, né, bem? Eu assim, Deus me passa alguém lá e rouba essas crianças, tem que comprar pulseirinha pra Se andar já na é praia. difícil olhar uma no mar, imagina Né? 5. Aí eu falei assim, A então gente foi de vamos, vai. excursão Aí a gente levou a minha sogra e levou uma amiga nossa que é muito amiga também. pra que é a ajudar a Rebeca. cuidar das Isso. crianças. Foi tudo pensado. Não foi Menino porque... do céu, aí lá vem a Valkyria. Ó, eu dou isso, dou isso, dou isso, dou isso. Não, E a fizeram Valkyria veio já com os coolers cooler de pronto. alimentos e bebida. Um cooler de alimento e um cooler de bebida. E na bolsinha, Barraquinha na outra que elas bolsinha deram. estavam os protetores solares, tudo. Tudo. Essa mulher, sabe? E tudo que a gente faz, elas participam, elas percebem. Ah, não, nós vamos agora ajudar vocês desse jeito. Vamos falar desse jeito. Mas é algo que, graças a Deus, nunca nos faltou. Hoje, elas deram suporte para que a gente tivesse uma certa força para caminhar com as próprias pernas. Mas ainda assim, se a gente de repente precisar de algo assim que não está no nosso orçamento, Ela estará lá. ela estará lá. Ela tá, dá um sabe? jeito, ela É, vai, buff. Até que nem eu falei pra ela assim, ai, vai, eu vou te pagar o da locação, tá? Assim, pelo amor de Deus. Eu não quero, se vocês pagarem, eu vou devolver pra vocês de novo. Assim, não, pelo amor de Deus. Sabe? Assim, não, você precisa, você tá pagando sua casa. Porque a gente tem o nosso caráter também, a gente ajuda, mas a gente não aproveita a vamos situação. aproveitar Até porque nós sabíamos de tudo que estávamos para acontecer, né? enfrentar. Principalmente o preconceito, na questão de lidar com as famílias que se questionavam porque eles... o que vai ser dessas crianças? Porque nós já lemos comentários assim, tipo, o que vai ser dessas crianças? Eu simplesmente escrevi embaixo, elas vão ser educadas para serem transformadas em cidadãos de bem, para responder este E comentário eles têm ofensivo. tudo que a gente não. Que eu não tinha quando era criança. E hoje a gente... Aí foi em pizzaria, na praia fizeram a festa, amaram, tá entendendo? Como que foi sua infância? A minha infância foi boa, graças a Deus, meus pais me educaram bastante, mas tipo assim, nem todo final de semana eu tinha ia pra pizzaria, não, vem que umas crianças O vão. lazer, assim, sabe? Lazer todo. Se vocês acompanham a gente no Facebook, no Instagram, a gente todo final de semana a gente tá passeando. Ontem, na Lândia, São Pedro, Piracicaba, Shopping. Aí tá Mas a sempre gente, assim. eu ressalto falar, O pessoal fala assim, não, mas vocês têm dinheiro pra gastar com as nós crianças, né? buscamos o rápido, o barato e o prático. Vocês Entendeu? valorizam o custo-benefício? Sim, exatamente. Tipo assim, quando a gente foi no shopping, a gente foi pro shopping Piracicaba, né? A gente pôs gasolininha no carro, bem, a gente pagou o cinema e comeu um balde de pipoca pra todos, uma coca e 2 águas. Morreu o assunto e viemos embora e tá todo mundo feliz. E comemos o resto em casa. Quando a gente vai pra Analândia, Ruim não tá. Pra praia, leva lanche de casa. tudo de casa. Eu vi Nada na reportagem, gastado. Vocês foram pra praia, todo mundo junto. Pra comemorar um ano que as crianças estavam Isso mesmo. na nossa... Vocês- com A gente nós. agora quer levar eles pro do termo do Water Park, lá em São Pedro, que eles vão amar. Nossa, É, que eles eles vão nunca pra... Caravana de Rio Claro. Nossa. E eu- Como que não anda 7? Faz 2 Então, viagens? não Como que fazem duas Nada, viagens. a gente toca num carro. Porque não tem como o que fazer. Denúncia! A gente não tem. Aí, desculpa, a gente faz A assim, gente olha não a tem como colocar cadeirinha. Vai um em cima do colo do Olha a outro. brincadeira que a gente faz. Pessoas, Olha a né, O Daniel vai pra brincadeira. trás, o Douglas Vou. vai pra frente. Levo o João no meu colo, eu interlaço o cinto de segurança. entre eu e o João. Olha o tamanho da barriga quente. o João, ó. Aí olha a brincadeira dentro do carro. Olha a polícia, eles fazem assim, abaixo. Eles já baixam, eles já são veiacos. Ele já sabe, vai a polícia, já sabe que A Yara fala pra nós, eu falo assim, nós somos uma família.
Aí ela fala assim, porque nós temos dois pais, né? E, sabe, então eu vejo que a Eles maldade... chamam vocês de pais? Chama- Pai, chama Jonas, mais pai pai ele. Daniel. Chama ele de Dan, porque eu chamo ele de Dan. É. Entendeu? Se eu chamasse o Daniel de pai, ele chamaria de pai também. Mas o João que me chama mais de pai, O João chama ele de pai. porque mais já veio, né? Então ele já pegou aquela coisa, né? Mas você sente ele como filho de você? O quê? Nossa, Não só não só o- ele, todos. É que o vínculo dele com o João João. foi algo assim, um reencontro de almas. Sério, eu amo muito. Eu amo acredito todos. nisso, viu, meu irmão? Ah, Eu amo muito todos. O João, então, se acontecer alguma coisa, eu já fico assim, sabe? Nossa, eu fico eufórico. Não, tem que correr. Meu amor, eu fico louco. Ele já estava escrito na sua vida. Os Tava. outros vieram no pacote. Eu E- acho. E eu achei sensacional. Não, todos eu fico assim, sabe quando a gente, à noite, todo mundo se deita no chão, joga colchão, vem, abraça, aí fica, aí o João fala assim, senta lá em cima do panda lá. E eu falo. Vai, vem, senta nas minhas costas e A brinca. questão Ah. do. Nossa, cara. Eu preparo as crianças para lidar com os futuros comentários, tipo, a questão da família. Eu falo para eles que família é família. Família não tem gênero. Tem gente que vai ter 2 pais, tem gente que vai ter 2 mães, vai ter gente que vai ter um pai e uma mãe. A gente tem os nossos Mas o amigos. importante é ser família, entendeu? É uma forma de amor livre, né? Isso. E explico para eles que nossa família temos 2 pais que sempre os desejaram, que sempre quiseram muito que eles estivessem ali, entende? Então, é muito legal de se perguntar, você for perguntar pro Harry, pro Andrew, pro qualquer um deles, quantos pais você tem? 2. É 2. Teve foi uns tempos aí que o Harry falou assim, pai, você não vai me levar lá pra aquele lugar, né? Porque a gente passa Pra casa lá. na Avenida Brasil, eles acham que a gente vai passar ali. Ah, é que a gente vai pra Sabe? chácara da Principalmente amiga no nossa, que é começo. lá em Ajapi? É. Ajapi, né, Clarice? Aí a gente sempre passa ali, né? O Real, pai, eu não vou mais voltar pra ir, né? O Real, de Que era a 4 casa anos. antiga. Eu Isso, não assim, sei, não vai. o receio. Ah, né? meu irmão, é um trauma, né? Exatamente. Uma Mas eu coisa acho que você eu viveu não sei ali. se é o trauma de passar pela casa lar ou se é o corte, sabe, brusco da família, sabe, do acolhimento. Por isso que quando a gente está em processo de adoção, tem toda aquela fase burocrática, lenta e exaustiva de se passar com os assistentes sociais e psicólogos. Por quê? Porque eles querem entender qual é a real sua intenção com as crianças. Porque não é algo que você vai fazer Necessário, 3 né, esse meses, serviço. 6 meses, não quero mais, eu decidi que eu não quero mais. Porque o acolhimento é doloroso, mas a rejeição é muito pior. Ô, mano. E, cara, eu louco. posso falar com convicção aqui pra Imagina, nós dois. Ai, nós não quer mais o João, não quer mais as crianças. Cara, eu fui rejeitado pelos meus pais vocês. Uhum. biológicos. Eu fui rejeitado pelos meus pais adotivos. E agora eu estou de volta nessa realidade aqui. Eu mesmo, como eu não me perdoo se eu fazer isso. Eu já falei pro Indão, se acontecer alguma coisa com eles, eu não sei, que eu não me perdoo. Pai, cara. Sabe? Eu sempre, eu eu juro choro. por Deus, eu Até sempre quando eles estão falei. doentes, eu choro. Nossa, o João tava doente com secreçãozinha no nariz. Foi... Eu já superei essa fase de chorar. Eu chorava quando eu fico trocava. assim, sabe? Eu fico Sabe por choro. quê? Eu vou te falar por quê que eu chorava. Porque eu agradecia, sabe? Eu via ele sorrindo, eu falava assim, obrigado por você existir. Obrigado por você ter me escolhido para cuidar de você nessa vida. E nisso a emoção toma conta da gente. Então hoje eu já sou mais duro. O João abraça nós dois assim, quando tá nós dois abraça assim, ó. Um medo, sabe? Parece que. Teve. Que nem no meu caso, não sei se é porque eu tenho o cabelo comprido, que ele buscava peito em mim. Sério, gente. Entendeu? Ele- Até perguntei pra psicóloga, falei, é normal? Ela falou, é extinto. Perguntei também pra. Chama nós de mãe. Nós dois de mãe. Mas isso é porque. Não sei se é na escola. É por causa da creche que vai ouvindo, sabe? Mãe. Às vezes eu sou sua mãe e seu pai, meu Mas amor, nunca pode chamar. passou. O fato é que eu nunca passou É. pela minha cabeça em voltar para trás. É falar assim, nossa, é cansativo. Eu não vou romantizar a paternidade, como eu havia falado. É cansativo, é árduo, mas também é muito prazeroso, sabe? Eu jamais iria comprometer o destino dessas crianças hoje. Eu falo para eles, a gente não adotou vocês que nos adotaram. Isso é verdade. É, Quem diria que eu vinha lá do Ceará pra me encontrar com o Jonathan pra conhecer a família dele e cuidar de 5 crianças. Que mundo, né? Você saiu de lá, sua família tá lá, mas a sua família também Meu tá pai, aqui agora. meu pai e minha mãe
Eu vim por conta própria. Ah. Meu pai e minha mãe não deixou eu vir pra Um cá. quê? Conheceram seus pais lá? Não. Quando eu vim pra cá, meu pai e minha mãe não deixou eu vir pra cá, pra Rio Claro, pra São Paulo. Eu vim, eu tinha uns parentes aqui que eu não considero mais. E, sabe? E eu vim por conta própria. Quando meu pai mal veio, eu já tava dentro do ônibus. Você quer um segredo? Não é um Lógico. segredo, na verdade, já não é mais um Eu segredo. adoro um segredinho. Conta pra ele, a sua mãe. O Daniel também é adotado. Eu também sou adotado. Ô, meu irmão, tá tudo escrito, mano. A minha mãe que me adotou, eu e a minha irmã, a Brena, né? Aí ela fica feliz. A minha mãe tá de olho no João Miguel e na Yara, né? Traz esses 2 lourinhos aí pra mim. Você toma jeito, mulher. E é legal porque Ela apareceu, tá no Produção Repórter. isso Como passou- você grava? Eu falando no áudio, na televisão. isso mostrou, foi Sua muito família é bonito de toda ver. daqui. Sim, em São Jonathan. Paulo. Eu já Nós conheço somos de São todos. Paulo. Conheço todos, a família dele já. A minha família mora em São Paulo. Eu também nasci lá, mas eu moro em Rio Claro há 22 anos, mais ou menos. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 28. 30. 30 e 28. Praticamente bem próximo à idade Sim. de vocês. Como, pô, meu, 28 anos, 5 filhos, 30 anos, 5 filhos aí. Sim, não, e Ainda bem que eu já tô formado. eu dei tá? entrada. Eu dei entrada no processo, eu tinha 26. As psicólogas mesmo perguntavam, nossa, mas como que é pra você? Porque eu vejo você um menino com essa responsabilidade na cabeça. E não era nem questão só da responsabilidade, era da vontade de poder dar uma vida digna, de oferecer uma família, um lar, sabe? Não que eu pudesse falar, não vai separar os irmãos. Mas era uma maneira que eu encontrei de permanecer todos unidos, entendeu? Sim. A gente vê casos na televisão, de repente, de um irmão que foi adotado num país e o outro ficou. Parou. Eu vi um Separou. vídeo muito legal, também 2 pais, que o cara comentou, ele falou, quando a gente foi escolher conhecer o nosso filho, a gente não sabia que ele tinha irmão. E o irmão dele mais velho veio até nós e falou assim, olha, eu não pude ter uma família, mas eu não vou privar do meu irmão ter. Os dois conversaram e falou assim, agora eu tenho uma coisa pra te contar. A gente só vai sair daqui juntos. Ou sai juntos ou não sai ninguém. Ou não vai ninguém. Então, Como foi sua infância? a minha infância, eu fui rodeado de muito amor, mas muitas vezes um certo abandono afetivo. Na questão do cuidado, muitas vezes a minha mãe ia viajar e deixava eu com os meus primos, entende? Eu tinha que me virar, porque os meus primos, eles eram adolescentes, eles faziam o que eles queriam, se queria cozinhar, cozinhava, se não queria, tava tudo certo. E eu juntava minhas latinhas, meus cobre e tentava ir lá na padaria, eu lembro que eu comprava um negocinho de doce de leite e 5 pães. Me comozava debaixo da cama e tava ali. E o meu medo era que, de repente, me fosse por uma casa de acolhimento. Porque era literalmente um abandono. Entende? Mas Cara, você viveu essa realidade, meu. e eu tive que amadurecer muito cedo. Talvez esse excesso de cuidado também tenha partido daí, sabe? Porque eu sempre vi a minha mãe como a minha filha. Eu era o pai, entende? É uma responsabilidade que eu tenho até hoje, inclusive. Eu acho que Deus tira a gente de uns taus caminhos. Eu acho que foi pra cuidar dessas crianças, viu? E faz a gente Oh, criar eu faço muito na minha cabeça, eu experiência, penso, maturidade. Todos os caminhos que o Daniel teve para chegar até aqui, todos os caminhos que eu passei. Inclusive, Qualquer coisa podia tirar vocês desse caminho, Sim. mas não, tudo contribuiu para que vocês estivessem no aqui e no agora, Sim. vivendo essa Se realidade. você falar pra mim, Jonathan, Também, meus pais. se você falar assim, Jonathan, você deixa os seus filhos com um cicrano? Gente, eu tenho Não. medo de deixar com a minha própria família, quem dirá com desconhecido. Eu falo sempre Porque pro eu já Jonathan, passei por abuso sexual. Eu falo pro E Jonathan, isso é cruel. morro de medo. Foda. Entende? foda. Então eu não, na dúvida, eu não deixo. Eu abandonei 2 serviços que me tinham benefícios assim top de linha. Mas entre a necessidade e a prioridade, eu fico com a prioridade, que são as crianças. Ele saiu, ó, eu tava no Bezerra e tava na Santa Casa. Daniel trabalha hoje, Trabalha. trabalha como enfermeiro no Bezerra. Ele saiu, porque eu tava indo na Santa Casa à noite, ele saiu da Scoring, porque eu cheguei, nesse intercâmbio que ele ia pra Scoring à noite, eu tava saindo 10h40, 10h50 da Santa Casa, que foi do Bezerra pra Santa Casa.
Aí, então as crianças ficavam sozinhas, assim, o Douglas segurava, né? Só que aí eu Em falava... 40 minutos poderia acontecer muita 40 minutos. coisa. Só que teve um dia que eu cheguei, o João tava num grito, chorando, e eu falei assim, não, já é perigoso, não dá Aí certo. foi a hora que, no mesmo dia, eu falei, eu não vou mais voltar pra trabalhar. E foi... Hoje você trabalha ou você não trabalha? Hoje eu me encontro parado. Ele tá eu parado. me dedico mas para parado crianças. é assim, né? Não é parado. Você Não, tá- ele, você não, porque tá- agora... Porque assim, ó, ele sai... esse dia Agora, ele saiu do serviço por causa disso. Lá no hospital, ele tava à noite pra conseguir levar as crianças de manhã e à tarde buscar as crianças na escola. Por isso que ele escolheu E à eu noite. trabalhava de madrugada. E aí, eu trabalho à tarde por essa questão, porque a enfermagem só é mais... Eu gosto mais de trabalhar nesse horário. E agora lá no hospital, eu falei pra ele, John, eu consegui uma vaga pra você lá no hospital, no Bezerra, né? Que é um horário das 8 às 4, que Pra dá... bater um bate, horário com porque o aí de outro. manhã a gente consegue deixar, porque são um período integral. Aí as crianças conseguem ir pra escola, a gente consegue levar eles, eu entro no Bezerra à tarde. Então, o Harry, eu consigo, na hora que eu estiver indo trabalhar, eu busco ele, deixo ela com a nossa amiga de confiança, fica só o Harry mesmo, na nossa casa. Enquanto os E outros estão na creche. na hora que eu for trabalhar, eu já levo o O João Wendel. já vai pra creche. Eu já levo o Wendel, que o Wendel entra 1h e sai às 5h20, né? Daí, então, se ele conseguir sair 4 horas do Bezerra, ele consegue sair do Bezerra, pegar o João Miguel, a Yara e o Wendel. E o Douglas, chega Sim. 4 horas da tarde e consegue já ficar com o Harry. E a nossa amiga, ela quer de confiança também. Aí eu tranco o portão, tranco Quando o tudo, já era. Douglas chega, Então a gente conseguiu nesse já- trabalho novo, eu já vou estar em casa. Desempregado não vai ficar. E assim, mesmo que eu precisasse me dedicar para as Você vai crianças, começar nesse trabalho, é isso? sim, mas parece horário. que é em maio. No horário tá ótimo, das 8 às 4, tá perfeito pra ele. Mas assim, a minha prioridade sempre vai ser as crianças, sabe? Hoje as pessoas falam assim, né, daquela coisa, somos uma família. Essa história repercutiu, agora eu vou responder essa pergunta, com uma amiga psicóloga, que ela falou assim, a sua história merece ser contada. E nisso, desde o começo, ela estava comigo, desde lá de trás, desde quando as crianças foram desacolhidas para mim. Acompanhou tudo. Sim, e ela ouvia, minha amiga psicóloga, fala, não, você não pode ser minha psicóloga, você tem que ser minha amiga. E a Que gente é uma optou- coisa ou outra. É, porque acho que não exatamente. pode, né? A psicóloga de um amigo, né? Ela Você perde pe- o vínculo Isso. profissional. E ela pegou e falou assim, Jonathan, porque ela me ouvia muito, porque eu simplesmente chorava as minhas mínguas pra ela, referente às crianças, a situação que as crianças viviam. Então ela acompanhou desde o início. E ela contou pra uma amiga dela, a Monique, que é jornalista do Só Notícias Boas. Ela falou, como você tem uma história dessas e não me contou? E foi o que aconteceu. A história, ela escreveu a nossa história, contou a nossa história. Foi daí que Foi repercutiu. no mesmo dia que essa história repercutiu. Esse jornal é de Rio Claro? Ai, Só bom de Notícias jornal de Rio Boas? Claro, Não. é um monte de coisa. Eu não sei te falar de onde é. É um site, Só Notícias Boas, que só conta coisas boas que acontecem no Brasil ou no mundo. Nossa, que benção de jornal, cara. Nossa, Inclusive, você vai ligar lá no televisão lá, é só Isso. grama, E cara. você sabe só... que o jornalista, ele parece que ele era do R7, ele se desvinculou do jornalismo por conta de pegar muitos problemas que não era dele e Oh. acabou ficando doente. Depressão. Então ele falou, não, eu só vou falar de coisas boas. você E deu vai super lá- certo. Da Tina! O cara se liga Entendeu? lá, pô. eu Então tô só morrendo, conta, cada só minuto. conta coisas boas esse site, é muito legal. Foi daí que surgiu o Luciano Huck. Quando só Vocês notícia- conheceram o Luciano Huck? Não, ele Não. pegou a nossa história e postou na página dele. Ainda não, mas eu creio que vai dar certo. Porque eu não fui besta, o que o Joe fazia é muito... Ai, Eu sou mais pé no eu chão. falei com a diretora do Profissão Repórter que entrou em contato comigo no meu mensagem. No início eu achei que era um fake news, eu não dei a mínima intenção. Que nem você mandou mensagem pra mim, eu já, porque eu falei assim, aí Eu mas sou eu mostrei veio. pro Jonathan, né? Não deixa eu conversar, né? Me dá aqui que eu respondo. Ele responde. Aí depois eu conversei de novo com a moça, a diretora do Profissão Repórter mandou mensagem, não, mandou mensagem. Aí já tem uma senhora que mandou mensagem pra mim. Do Só que eu entrei Profissão no Repórter. Facebook dela, não tinha quase nada, né? Super discreto. Aí ela ligou, chamada de vídeo, né? E ela tava lá com o crachazão da Globo, Profissão Repórter, né? Aí ela entendeu, né? Que, não, você tá certo, porque quem vai saber uma pessoa da Globo vai ligar, mandar mensagem pra mim? Né? Aí eu conversei com ela, depois que passou todo esse processo. Paulista.
Depois que passou todo esse processo de entrevista, tudo, eu falei assim, Márcia, se você der a oportunidade de conversar com alguém do Luciano Huck pra estar conversando com a gente, pra poder fazer Só que história... nisso ele já tinha postado na página dele a nossa história. É, Visionário. Não, porque ela assim, Dani, ela mandou eu tenho, ela que ela assim, Dani, eu tenho um contato dos diretores do pessoal, porque agora tá tendo dança dos famosos e tá meio corrida. Ela conversou comigo. Mostrei pra ele a mensagem que ela mandou. Mas a minha equipe já tá entrando em contato. E assim que tiver, eu vou entrar em contato com você pra falar com você da equipe do Luciano Huck. Que ela falou que ela vai ajudar a gente a. Agora, Vai lá. gente, Aí eu me falei mesmo. dessa história Aproveitar. depois do Só Notícias Boas, apareceu. Primeiro no Só Notícias Boas. Veio Record. Não, O SBT. A Record. A Record não. não, né? O SBT. Piracicaba é o quê? Não, a Piracicaba foi uma página. E a Araras foi a TV Conecta, a IPTV São Carlos, depois foi pro G1, e nisso já tava rondando várias revistas. A segunda edição é o quê? SP também do... TV, né? do... No dia que eu passei lá, os pacientes. Nossa, Daniel, eu vi você lá passando televisão, não sei o quê. E aí depois começou a aparecer em vários lugares que a gente já perdemos a proporção ali do que tava É acontecendo. muita coisa. Cara, Tipo, viralizou mesmo. Tanto é que a gente vai no mercado, as pessoas nos conhecem. Falam, cara, eu te sigo no Instagram. Ah, o nosso Instagram também não parava, sabe? E eu sempre gostei de me comunicar, acho que dá pra perceber. Teve um dia que a gente parou num posto de gasolina, um cara barbudão cheio de tatuagem. Enorme, Enorme. tatuadão, assim, tipo. Eu falei, cara, ele vai me tirar pela janela. Assim, ó, cara, assim, ó, parabéns, não sei o quê. Assim, ó, Não, ele chegou assim, cara, bem assustador, filme de terror. assim, oxe. Sabe aquele esse cara. roqueiro gigante que tem aquelas caminhonetes com a roda motoqueiro gigante? Texas. De filme. Aí ele falou assim, ó, se eu tivesse Ele o meu falou- cartão agora, eu pagava gasolina pra vocês. Cara, o negócio é o seguinte, vocês dois são foda. Um bricão largão, É. assim, sabe? Nossa. Eu me emociono, um cara daquele tamanho emocionado, é É. incrível, sabe? Assim, Ele fala, oxe. porque vocês mostram para uma sociedade primitiva e atrasada que vocês são muito mais homem que os próprios homens. Isso que eu acho legal dessa exposição, as pessoas tomarem conhecimento de que isso é real Sim. e qual é o sentido disso, qual que é a raiz que leva a pessoa a fazer isso, para as pessoas que estão vendo isso de fora poder se conscientizar e agregar valor nisso que está acontecendo, sabe? Porque não é assim. A exposição é consequência de algo natural que aconteceu, que veio de dentro, né? No site. E é legal as pessoas poderem refletir sobre o que está acontecendo e poder causar um assunto, tipo, e adoção? Sim. E essa questão de adoção? E essa questão do preconceito? E como que é isso de criar assim? Eu não dou conta nem do meu, né? Mostra certas reflexões, né, que contribuem, às vezes até incentiva as pessoas que estão passando por aquele processo árduo, como eu havia falado, da adoção, e que muitas vezes a gente recebeu mensagem de casais homo ou não, Bastante, ainda tipo, de recebo. falando, cara, como vocês me inspiraram a não desistir, sabe? O fato não é só a adoção, o fato é ser 5, sabe? Teve sites, páginas que falavam assim, onde que tem casal aí? Não a página em si, comentários, assim. Os comentários nas páginas, o pessoal os comentava. haters. Muito homofóbico, sabe? Mas assim, a cada 10 mil comentários, um era ruim. Sempre vai ter. Entende? 2. Então, só. isso nunca nos afetou, até porque É. nós estávamos preparados para lidar com a sociedade em si. Essa pessoa Porque que a gente, falava, como eu falei, sofobia, nós nós tivemos, Isso mesmo. nós vivemos isso há quanto tempo? A gente vem, desde a adolescência, nos preparando para enfrentar uma sociedade atrasada, uma sociedade primitiva e preconceituosa. A gente aprendeu a se defender muito cedo, entende? Hoje, nós somos uma família como qualquer outra, e que passamos valores que eles vão levar para a vida. Nunca eu e o Daniel fez qualquer ato de casal na frente das crianças. Jamais. E não que fosse o problema, assim, na questão do ato de abraçar, no ato de Dá um saudação. beijo, essas coisas. Mas eu acho que a gente tem receio do comentário, talvez, de falar assim, será que vão induzir as crianças a ser homossexuais também? Como se isso fosse uma indução. Pô, mas vocês são um casal faz 8 anos. meu. Sim.
Mas a gente também vocês nunca... se dão bem com isso? A gente nunca se expôs dessa forma pra ninguém. Enquanto pra sociedade? Não. Não. A gente tenta, como que eu posso te falar? Não dar motivos para que nos ataque, entende? Porque existe o preconceito, muito, e existe também a maldade, entende? Às vezes, que nem aconteceu em São Paulo uma vez, pai e filho foi agredido porque estavam de mão dadas, entende? Sim. Então hoje eu não posso só pensar no amor que eu e o Daniel sentimos um pelo outro, pela parceria e pelo companheirismo. A gente tem que pensar na nossa segurança. Você Como ama o tudo. Jonathan, Daniel? Depois Depois disso... disso, achei o quê? Não, eu sempre acreditei, porque muitas vezes ali insistia muito, mostrava, me Eu tinha oferecia... pegado as minhas malas da primeira oportunidade na minha kitnet. Isso eu Eu posso tava falar. lá na minha kitnet, lá. E eu posso falar que ele é um grande pai. Eu falo que... Gaspa. Faz a teca de remilixe nele ali, ó. Mas, meu, hoje, apesar dos apesares, acreditamos que nós estamos na nossa melhor fase, Sim. sabe? Gente se transformou, nós amadurecemos. A gente aprende muito mais com as crianças do que as crianças com a gente. O pessoal fala assim, ai, Dani, como você dá com essa bagunça? Bem, no começo foi difícil, hoje não tem bagunça, eu me acostumei, porque agora são meus filhos, né? Pra mim não é mais bagunça. Eu, na verdade, não é bagunça, é uma casa cheia de vida, Sim. sabe? Você chega, tudo que você faz no aniversário um desses, já tem um parabéns enorme, né? Gente, o mais engraçado eu vou te falar uma coisa. Eu nunca quis assumir o posto de uma mãe, mas automaticamente a questão do cuidado, a gente acaba ocupando a lacuna que lhe falta. Substituir não é a intenção, mas a gente acaba, né? E a referência que eles têm de mim não é só como pai de nós. É de pai, é mãe. Isso mesmo. Teve o Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres. O Wendel veio todo animado, falando pra mim assim: pai, olha o que eu fiz pra você. Eu te desenhei. Eu falei assim, mas o que representa esse desenho? É do Dia das Mães. E eu entendi ali que ele não liga a questão do gênero, se é o homem, se é a mulher. É a questão do amor, do cuidado, sabe? E eu tô sentindo isso. Todo lugar que a gente passa que tem jardim, vem as flores. Eles pegam flores e falam, a flor é tão bonita ali no jardim, não precisa me dar pra mim. Mas eu entendo que a gente faz isso pra nossa mãe, né? Quando a gente era criança. E o Dia das Mães também. Sempre assim, quer me dar presente, os desenhos, tudo eu guardo. Porque eu tenho, gente, um afeto assim, que é indescritível pra falar pra vocês. É só quando vocês virarem pais, um dia vocês vão entender desse amor, sabe? Eu quero. E a gente percebe. Ó, 5, viu? 5. A gente Chega do percebe. nada, de surpresa, que nem já fez comigo. A gente percebe que. Como que eu posso falar? Que a gratidão tá ali, sabe? No coração de cada criança. E que eles olham pra nós, tipo, com muito amor. E isso, pra mim, vale tudo o que eu passei lá no passado pra chegar até aqui hoje. E dar naquela formação familiar. E eles mesmos falam, às vezes eu brinco, né, que quando a gente vai na escola de samba, eu falo, porque nós somos, eu quero que eles falam uva. Eles falam, uma família! Ele fica tudo com a camisetinha da escola de samba. E tudo que eu faço, Fala pro pessoal, você é da escola de samba, cara. cara, eu sou apaixonado por samba, sempre fui. Da arte em si, eu sou da dança. Sou mestre sala na escola de samba uva, e tudo que eu posso fazer hoje pra incluir eles, eu incluo. A Yara também já tá encaminhada pra ser uma porta-bandeira mirim, porque ela gosta muito de dançar. Pergunto pra ela, o que você quer ser quando você crescer? Ela fala, bailarina. Então, é algo que tá na essência mesmo. O Douglas também já tá aprendendo a tocar na bateria. O Harry e o Wendel também gostam mais da dança. Também futuros mestres salas mirins. Envolvido com tudo isso. Então, eu acho muito importante essa coisa de envolver as crianças em vários projetos. Eu acho a questão do lazer, que nós havíamos falado, a gente vai montar um canal que chama Papais de 5. A gente mostra... YouTube? Isso. A gente mostra todos os lugares que a gente frequenta. O quanto custa, o que dá para fazer de graça, a nossa rotina, como que a gente organiza... tudo que envolve a vida das crianças a gente vai Imaginando vocês na praia. montar. Não, até que foi de boa, né? Foi. Porque nesse dia não tava alvoroçado de gente, tava um tempo nublado, tava gostoso,
tava até quentinho e não tinha muita gente na praia. Nós fomos num local, num espaço que tinha espaço, não tinha muita gente. Então a gente evitou muita gente, né? E outra coisa que acontece, a gente foi de excursão. Me Ah, deu mais dor Aqueles de bate e volta. Isso, bate e e deu, volta. e deu mais dor de cabeça a excursão do que as crianças Foi um na praia. BO, foi um BO. Tem que descer até Foi do uma ônibus. furada que eu falei No que frio. nunca mais eu quero fazer. Meu Deus, é mais. Mas assim, vendo a felicidade das crianças na praia, de conhecer o mar, Não deu valeu a defeito no pena. meio do caminho, tem que esperar mais uma hora, esperar outro ônibus, descer todo mundo com as crianças, ainda pegar Eu me aquelas senti malas, uma verdadeira um monte Maria de do coisa Carmo, pesada. sabe? Eu me senti uma verdadeira Maria do Você assistiu Carmo. Maria do Carmo, essa autoestima? Oh, claro. A criança aqui, as coisas aqui. Ah, Eu, falava, eu olhava assim, eu falei, não, Não. só faltou aquela. não, foi dois. E fora um que, chapeuzinho de couro. fora que quando chegou lá na praia, o ônibus não mentiu pra gente, não deixou a gente ir na perto da praia. A gente tinha que pegar. A gente teve que andar mais de andar não os sei quantos 1.000 metros. quarteirões com um monte de criança. Ainda mais uma barraca enorme, pesada, com um monte de bolsa. Os coolers. Gente. Mas E os policiais correndo atrás dos ladrões Meu, é lá. mala de 7. foi por isso que eu me senti a Maria do Carmo. Porque teve tiroteio mesmo. Os policiais correndo atrás de não sei de quem na Que praia que foi? Fora da praia. No Guarujá, na Enseada. Guarujá, Mas não isso. era tiroteio. Eu acho que estavam abordando as pessoas ali, sabe? Que E eu nem acontece falando. em Rio Claro, É, como? E pra e nós nós que é no do meio. interior, acaba ficando assustado, né? Com as E eu crianças falei, ali. Jonathan, olha o Held, olha o Estava Ender. no meio do B.O. Douglas, pega aí. Douglas sai do meio. Menino. E aí céu. aconteceu várias coisas. Teve uma criança que desapareceu. Foi. Aí a gente fica tipo, meu Deus, cadê os meus? E a gente faz a chamada mesmo. A gente faz número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Formas Sabe, criativas, né? de É lidar. uma maneira que. E é engraçado que eles sabem os números, viu? Eu falei, você é que número? Você é que número, entendeu? Você é que número, Held? Eu sou 4. Então, hoje, apesar de todo o processo que é na questão da adaptação, que não é fácil, não foi fácil, E nem vai ser. pra gente chegar Porque até ainda aqui. tem muita água pra passar debaixo dessa ponte. Vai vir a adolescência. Que é o principal, né? Que pra saber Difícil. a maturidade. Eu E sei outra- vocês, eu fui um adolescente um tanto quanto difícil, hein? Seu pai teve dor de cabeça com você? Minha mãe, meu amigo, ela teve sim, viu? Nossa. E assim, isso eu falando como filho único da minha digníssima. Vocês vão ver suas crianças sendo adolescentes também e tendo aquela confusão interna do Vão. E, olha, Eles Meu, vão- um quem exemplo- sou eu e um o que exemplo eu que- tenho pra fazer nessa vida. um exemplo que a gente pode citar aqui, nós também estávamos preparados para ouvir, tipo, você não é meu pai. E aconteceu com o Dani. A Yara tem 3 anos, Uma ela dessas não tem coisa. discussões, tretas aí. Ela internas, pequenininha, familiares. tipo, É. a Yara tá naquela fase de fazer manhas. Manha de e- bebê. Ela tá chorando que nem bebê, ultimamente. Aí foi no shopping das Cabas, né? Aí o Jordânia, eu vou trocar o João Miguel. Aí ela começou, cadê o meu pai? Aquele jeito de... Eu não quero ir. Eu não quero ficar aqui. Aí começou... Mas é uma forma de chamar atenção, todo mundo né? assistindo o filme no cinema e ela... Aí ela pegou e bem falou, alto, né? você E o não é pessoal, meu pai. Falou Nossa, pra mas ele. quem que é essa menina? As Vai meninas ficam- achando que tudo são Aí eu flores falei, daí, vai. Yara, fica quieta, Yara. Tô pensando, você não é meu pai. Entendeu? Mas Que assim, marrenta ela. Eu quero meu pai. Foda. Aí eu ainda falei assim, você vai ver quando você chegar em casa, vai ter uma conversa, viu? Então, para encerrar esse papo no divã, fica aberto a reflexão, né? Porque foi só uma pergunta no começo que eu fiz, eu fiquei uma sombra nesse episódio. Acho. Mas assim, eu achei legal que a gente veio conversar e conversou sobre as crianças e a dinâmica familiar, né? Não ficou no impressionismo que eu relatei no começo, que é justamente isso. Ah, mas como que é para vocês que são um casal afetivo? Não, é um casal, uma família e tá fazendo as Sobre a coisas família girar. em si, né? Que justamente o foco às vezes é esse primeiro impressionismo que as pessoas têm, que eu não acho que é uma coisa relevante assim de se partilhar, né? Que eu tenho uma experiência rápida, que uma vez eu tava numa loja, precisei conversar com um estoquista. Falei com o vendedor, comecei a falar com ele, falei assim, tem que falar com o João. Eu falei, quem que é o João? Pra ver se o João não tinha falado. Ele, é um moço de cor. Eu falei, o que usa óculos? Aí ele falou assim, o que usa óculos? Eu falei, tá bom. Porque existe esse rótulo. Estigma existe. usar a característica, tipo, pra distinguir alguém, ou seja ela por orientação. E isso acontece também na questão, né, tipo, de você referir
a uma pessoa no sentido pejorativo, aquele traveco, um exemplo, não é traveco, a uma travesti, sabe? E isso acontece tanto com as travestis quanto com os gays. Tipo, aquele gayzinho, aquela bichinha, sabe? É, principalmente também na questão racial, sabe? O pretinho, isso acontecia muito quando criança, eu não conseguia lidar com isso, sabe? Chorava. Muitas vezes eu passava a bucha vegetal na minha pele pra mudar de cor. Eu tinha acho que uns 6, 7 anos. Caraca. Verdade. Porque eu achava, porque falou assim, acho que se você tomar banho, você vai mudar de cor, sabe? Então eu ficava lá, sabe? Hoje eu falo, meu Deus, né? O que passa na cabeça? Vocês sempre se viram como pessoas homossexuais? Olha, eu sempre me via. Desde sempre. Eu acho que. Não sei nem como te falar, viu? Acho que a gente já nasce com isso, não sei. Ó, eu posso também falar não por sei. mim. Eu não sei nem explicar. Eu posso falar por mim que eu acho que assim a gente nasce com uma condição de vida. Isso falo no plano espiritual. Agora, a questão se é de nascença ou não, eu desde sempre. Eu não lembro quando eu tinha namoradinhas, entendeu? Eu sempre tinha na minha cabeça que era namoradinhos, entende? Eu sabia que eu tinha um segredo que eu não podia contar pra ninguém, sabe? Onde a criança ela vai ter aqueles trejeitos, onde vai ser ela afeminada ou não, e as pessoas não vão saber lidar com aquilo. Não é uma liberdade quando você se assume? Meu pra Deus. sua família? Vai expor porque o que a gente Muito, acontece? Eu não sei o Dani, mas eu passei por uma situação que eu tinha, tipo, eu vi os meus colegas mudarem de voz e eu não. A minha voz ficava cada vez mais fina. Ou eu não sei se é eu que não sabia lidar com a situação, então eu ficava assim. E aí, beleza? Mas aquilo, quando você acaba sendo um personagem, uma hora desmorona, porque você vai dar pinta. Não Entendeu? não é a sua realidade. Você vai soltar alguma coisa que vai falar. Tem tanta gente que passa por essa situação, meu Sim. amigo, que são pessoas que já. A realidade nua e crua daquela pessoa tá lá dentro, mas não é o que ela quer transparecer. E vez ou outra ela solta Posso aquela. falar uma que é coisa? dela, cara. Não adianta, você não vai conseguir ficar com uma máscara pro resto da A sua máscara vida. cai. Eu posso falar pra você. Eu Seja li, quem você é, eu li um mano. meme muito engraçado e muito verdadeiro. Acho que vocês podem me falar se eu estiver errado. Já vi muito gay beber e não se transformar em hétero. Mas eu já vi muito hétero se transformar em gay. Depois da Essa é a primeirinha verdade. ali, Sim, existe até a um, bebida mostra a verdade. existe até um conceito chamado high sexual. Você já viu? Fale. São pessoas que quando fumam um baseado e ficam alteradas, elas partem para o caminho da homoafetividade, mas só quando tá sob efeito de Aí você entorpecente. fala, mas é o entorpecente que faz a pessoa ficar mais afeminada? Não, a preferência dela, é high Não, sexual. é ela. Isso, ela tá mostrando Exatamente. o que ela tem de mais interno, porque É. quando você tá com o seu estado alterado de consciência, seja por bebida, por fumo ou por qualquer coisa que seja, você se introspecta e é você mesmo ali, entendeu? Você se desapega de valores e você acaba mostrando a sua verdadeira essência. E você não tem que ter vergonha dessa essência, cara, porque é você. Seja você mulher que gosta de outra mulher, seja você homem que gosta de outro homem, seja você homem que gosta de mulher e de homem, seja você homem que se vê como uma mulher e gosta de mulher, seja você quem você for, seja você mesmo. Eu falo pra você, eu acho que eu tenho a impressão que se a gente se encantasse. Hoje eu não sei se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher. Eu sei que eu gosto de almas, eu gosto de pessoas, entende? E muitos não estão preparados pra essa conversa. O que entende? é esse? Não é o pansexual? Que se Hum, encaixa? Porque tem termos, né? Sim, tem vários termos. Nesse caso seria o pansexual, mas eu particularmente, eu me identifico como o gay mesmo. Mas quando eu falo, tanto faz se daqui a uns anos, pode ser que eu me apaixone por uma mulher. Eu não sei. É a questão do Entende? amor livre. É amor Isso. e a forma Não, que sabe? vier. E se você se vê como Jonathan? Você é um Jonathan. Exatamente. E aí? O que pode amar quem quiser. Entendeu? Essa é a ideia. Então eu não tenho um tabu referente a isso. Eu sei que desde criança eu sabia que eu tinha um segredo, entende? E eu já aproveito deixar uma orientação: quando você vê uma criança afeminada,
Gente, ainda assim ela é uma criança. Aí, Nem galera, ela sabe o que tá acontecendo ali. Ela tá se descobrindo, tá se conhecendo. Quando você destaca aquela criança com a característica, aquele ali, ó, aquela viadinho, e ele vai ouvir, vai levar... Nossa, é terrível. contrário. Leva pro Ela vai Entendeu? fazer E leva pro o- coração. Eu já dei aula, eu dou aula numa escola agrícola, e na época eu vi bastante crianças naquela condição e que eu via claramente que estavam, sabe? E você com esse seu senso de cuidado e Sim. querer, eu tenho certeza que você quis se envolver com isso. Muito alguma respeitando, principalmente porque eu sentia que eles queriam, principalmente os adolescentes, queriam falar pra mim, o que que tá acontecendo? Eu simplesmente respondi, não tá acontecendo nada. Você é assim. O que tem de mais bonito é a sua sexualidade. Você precisa entender e respeitar como você é. Se Legal. amar, entendeu? Legal. Que, infelizmente, eu não tive alguém que me orientasse. Eu fui aprendendo sozinho. Inclusive, eu tenho uma amiga, Valéria Volkov, que quando eu tinha Salve, 18 Val. anos... Exatamente, o apelido é Val. Que quando eu completei meus 18 anos, ela me apresentou a pessoas muito bem-sucedidas que eram homossexuais, casadas há 12 anos, que me apresentaram a pessoas tão incríveis, e eu falava, nossa, graças a Deus eu não sou o único, Ó. entendeu? Porque eu tinha medo, eu falava, será que eu sou o único? Naquela coisa, tipo, será que eu sou uma aberração? Entendeu? Imagina. Inclusive, uma das perguntas, né, do Igor Gonçalves foi: vocês, como um casal homoafetivo e agora com filhos, qual é a segunda missão mais importante que gostariam de passar e ensinar a eles? Além de manter os 5, agora 7 unidos como uma família, qual seria a missão, lição, exemplo que vocês gostariam de deixar para que eles levem adiante? Olha, Estudante de psicologia, esse Igor. eu sempre bato na tecla do amor, do respeito pelo próximo. Isso eu sempre falo isso pra ele e o Dani também. É, a gente passa valores para as crianças. Eu falo que o difícil não é cuidar, o difícil é transformar a educação, transformar as crianças em cidadãos, sabe? E isso é uma responsabilidade dificílima. E eu falo que a nossa missão em si é passar os nossos valores para que eles levem para a vida. Entende? Essa é a nossa segunda missão. O que você acha, Dona? O que eles vão pensar futuramente, assim, caralho, os meus 2 pais são foda. Os caras teve que largar algumas coisas pra manter nós cidadãos do bem, pra não cair no mundo da droga. Então, com certeza, isso eu penso que eles vão pensar no futuro. A primeira coisa que vai bater na cabeça deles, porque a educação é essa que a gente passa pra eles, quando estiverem adultos, formados, eles vão pensar isso. Então é isso que a gente quer levar pra eles. E eles vão passar pra outras pessoas também. Então isso vai Pros passando filhos, de geração pros em filhos. geração. Expectativa de pai. Isso Sim. mesmo. Eu espero que vocês nunca se decepcionem com isso, porque é totalmente merecido eles terem essa consciência, porque eles vão valorizar aquilo que realmente está acontecendo. Uhum. E nem todo filho valoriza os seus pais. Estamos de volta! Vocês não viram o tempo que ficamos parados e foi um curto tempo, mas vamos tentar retomar e finalizar. Infelizmente. Porque tá ótimo tudo isso. Vamos lá, Vanglares. O Bruno McKinney perguntou se gostaria de saber qual que é a religião deles e se eles sofreram com isso dentro da religião. Nós somos católicos. Querendo ou não, existe sim um tabu, né, referente à orientação sexual. Mas, diante da nossa família, não passamos por nenhum tipo de preconceito. Tanto é que as crianças vão ser batizadas, todo legalizado, assim, dentro da Igreja Católica. A única coisa que eles pediram mesmo era a guarda definitiva. A guarda definitiva, sabe? Sim. É, Que pra- saiu. Que saiu, graças a Deus. Saiu esse ano. Legal. E inclusive. dentro da igreja vocês sofreram preconceito? Não. Não. Os irmãos? Não é irmão. Irmão é na igreja evangélica, né? Por incrível que pareça, os nossos. Eu tenho uma tia que ela é evangélica e o marido dele é pastor. Nem na igreja dela e nem com ela a gente sofre nenhum tipo de preconceito. Que delícia. Quando eu- Inclusive, a admiração, eles falam. Que o que acontece em si é algo com Deus. Eles estão aqui para pregar a palavra. E Deus é amor. Ai, se todas as Entende? pessoas Então, pensassem eles- assim. Quando eu frequentava uma igreja evangélica,
Não porque era evangélico, era porque a minha amiga falava assim, ai, Dani, um dia vem na minha igreja. Todo o pessoal que era evangélico me respeitava e nenhum momento falava assim, ai, sirva a Deus, que ele, sabe, aquela mania, ai, seja homem. É isso. Não, nunca, eu fui pra a igreja, não falaram isso, falaram assim, ó, que Deus te abençoe pela pessoa que você é e siga o caminho do bem, só falava isso pra mim. Amém. Sabe, Amém. só isso. Nunca ficava com aquelas perguntinhas preconceituosas. Legal. Mas tem uns que falam, sabe? Tipo assim. Sempre vai ter vizinhos. Te Deus tem um converte. propósito pra você na sua Vamos se vida. converter. Tem mesmo, Converter. ele tem mesmo esse propósito e ele tá agindo. E sabe o que eu falo? Na sua também, irmão. É? E a Camila Souza comentou que eu sei também que o funcionário que fez todo o processo de adoção foi mandado embora da Casa Lar porque fez a instituição perder verba pela quantidade de criança que saiu de lá. Mó fita. Denúncia. Denúncia. Aconteceu isso mesmo, mas isso não chegou a nós diretamente. Mas depois que o processo já estava tudo encaminhado, a gente acaba fazendo amizade, né, com pessoas que já não trabalham mais lá. E houve, sim, eu não sei o real motivo, mas houve, assim, a dispensa de funcionários, talvez também por sermos homossexuais, sabe? E isso é uma coisa interna, lembrando que não é algo que a gente enfrentou com a justiça, entende? É uma coisa interna entre eles, Foda. entende? Foda. Isso mostra as paradas que rolam por trás das câmeras. O E bastidor, bastidor é sempre complexo. E vamos conversar com muitas pessoas de órgãos públicos ali. Eu tenho coisas a dizer e coisas a entender, né? Nós vamos finalizar hoje. Eu vou ler um capítulo de algo que eu separei, tá bom? Uhum. Esse livro é de Osho. O livro chama o Livro da Transformação. Ele é constituído por algumas parábolas e essa que eu separei é sobre a esperança, tá? Bom, vamos lá. A alegria do amor só é possível se você tiver conhecido a alegria de estar sozinho, porque somente então você terá algo para compartilhar. De outra forma, serão dois solitários se encontrando, agarrando-se um ao outro, mas não poderão obter o êxtase. Criarão infelicidade para ambos, porque cada um irá esperar e esperar em vão que o outro o preencha. O outro estará esperando a mesma coisa, não podem se completar. Ambos estão cegos, não podem ajudar um ao outro. E essa parábola chama Perdido na Floresta, da qual eu vou começar agora, é rapidinho. Ouvi falar de um caçador que se perdeu na floresta. Durante 3 dias não encontrou ninguém a quem pudesse perguntar qual o caminho para sair dali. Estavam então entrando em pânico. 3 dias sem comida, 3 dias constantemente com medo dos animais selvagens. Durante 3 dias não conseguia dormir. Ficou sentado em alguma árvore, acordado, com medo de ser atacado. Havia cobras, leões e outros animais selvagens. No 4º dia, cedo, pela manhã, viu um homem sentado sobre uma árvore. Saiu correndo e abraçou o homem, dizendo, que alegria! E o outro homem o abraçou e ambos estavam muito felizes, e então perguntaram um ao outro, por que você está tão feliz? O primeiro disse, eu estava perdido e eu estava tentando encontrar alguém. O outro respondeu, porra, também estou perdido e estou esperando encontrar alguém. Mas se nós dois estamos perdidos, nossa felicidade é pura tolice. Então agora estamos perdidos juntos. É isso que acontece. Você está sozinho, a outra pessoa está sozinha, e então vocês se encontram. Primeiro a lua de mel, o êxtase do encontro, o êxtase por não estarem mais sozinhos, mas dentro de 3 dias, ou se você for inteligente o bastante, dentro de 3 horas, dependendo do quão inteligente você for, se for tolo, irá levar mais tempo, porque pessoas tolas são as que não aprendem. Caso contrário, uma pessoa inteligente pode perceber em 3 minutos. O que estamos tentando fazer? Não vai funcionar. Essa outra pessoa está tão sozinha quanto eu. Agora iremos viver juntos. Serão duas solidões juntas. Juntar 2 feridas não faz com que elas se curem. Cada um de nós é parte dos outros. Nenhum homem é uma ilha. Pertencemos a um continente invisível, porém infinito. Nossa existência não possui limites. Contudo, essas experiências só são vividas pelas pessoas que estão se aperfeiçoando, que estão em um estado de amor tão grande consigo mesmas que podem fechar os olhos, ficar sozinhas e ainda assim em êxtase absoluto. Essa é a essência da meditação. Aqui ele fala um pouco sobre a meditação, que significa estar em êxtase dentro da sua própria solidão.
Meditação no caso de estar sozinho consigo, com os seus pensamentos, com os seus os valores internos, refletindo, né, no que a gente pode oferecer. Quando você encontra o êxtase numa solidão, logo esse êxtase se torna tão grande que você não pode contê-lo. Começa a transbordar de você. E quando começa a transbordar, torna-se amor. A meditação permite que o amor surja. Podem fingir que amam, mas não podem amar de fato. Apenas fingem, porque não tem nada para dar. Não estão transbordados. Ele termina falando que a meditação é a flor e o amor é o perfume. Então, é isso. É a gente fazer uma reflexão com a gente mesmo, fazer sentido para nós, para que a gente possa oferecer para o outro. Com certeza. Muito legal, viu, pessoal? Ter podido ter essa conversa, esse papo. Né? Eu O prazer é agradeço. todo nosso também ter convidado a gente para compartilhar toda a nossa história para vocês e para quem tá aí assistindo a gente. E também de levar a nossa família para outras famílias e de uma extrema importância, sabe? Porque não é só a formação, é a estrutura no todo, sabe? A gente aprende a descobrir o seu verdadeiro sentido na vida, o seu verdadeiro sentido no planeta. E nós encontramos nós. Agradecemos a vocês pela recepção prazerosa. Isso aí. Muito legal. E com isso encerramos esse papo no divã. Boa, pessoal. Legal. Agradeço.